Engraçado. Às vezes acontece isso, às vezes. Ah, tá, acho que vai. Ah, já começou a gravar, então. Então, eu queria primeiro dar boas-vindas a todos, ao professor Luiz Carlos, da Unicamp. Só para contextualizar um pouquinho, Luiz Carlos, esse GT-CCMN nós iniciamos em junho do ano passado, com pessoas de todas as unidades do CCMN. Às vezes nós temos alguns convidados, hoje nós convidamos a professora Fátima também, que é do GT pós-pandemia, aqui da UFRJ. E assim, eu estou muito feliz com a sua presença, porque nós nos conhecemos há muito tempo e a gente sabe da sua atuação tão forte na Unicamp, e principalmente nesse período agora que a gente está precisando de pessoas que realmente nos ajudem, né, a fazer com que a população entenda a importância da ciência no nosso país. Então, para todos que estão aqui, eu agradeço a participação. O professor Luiz Carlos Dias, ele é professor titular da Unicamp, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e membro da Força Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Então, ele vai fazer a palestra dele, né? Eu passei para todos o título e em seguida nós vamos abrir para as perguntas. Mais uma vez, obrigada, Luiz Carlos. Você, o microfone. Tá bom, Cássia, imagino que todos estejam me ouvindo bem, é um prazer enorme estar aqui, muitíssimo obrigado pelo convite, que muito me honra, uma alegria rever você, rever o Sérgio Machado e outros colegas. Muito obrigado pelo convite para falar hoje, né, para o GT, CCMN, né, o Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza da UFRJ. Eu que estou com muita saudade da UFRJ, do Rio de Janeiro, né, desses encontros presenciais. Eu faço parte aí do comitê gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né, de Fármacos e Medicamentos, que o Eliezer Barreiro coordena, né. Tenho um carinho muito grande pelo Rio de Janeiro, tenho coração carioca, tanto que sou torcedor do Vasco, né? E sempre que posso estou aí, inclusive, no Rio. Estou com muita saudade. A Cássia me convidou, gente, para falar um pouquinho sobre as plataformas vacinais e sobre a atuação, né? A minha atuação nesse momento super delicado que estamos vivendo aí, no comitê de combate às fake news aqui na pandemia. Então, eu vou começar falando primeiro, viu, gente, sobre algumas coisas, algumas informações sobre o mecanismo da infecção, só para dar uma ideia para vocês, para colocar todo mundo assim na mesma página, principalmente para entender, por exemplo, como as vacinas elas foram desenvolvidas. Então, eu vou compartilhar aqui, Cássia, a minha tela. Você só confirma para mim se... Eu vou botar agora no modo de apresentação. Já está, só falta o modo apresentação. Isso, então está no modo de apresentação, aí eu vou começar a falar então, tá, gente? Então vamos lá, vou começar falando então sobre as plataformas vacinais, e para lembrar para vocês, aqueles que não lembram, né, ou para trazer essa informação para vocês, o vírus SARS-CoV-2 foi descrito, né, no dia 31 de dezembro de 2019. Nós todos estávamos aí passando, né, naquela mudança de ano, 2019 para 2020, comemorando, e não sabíamos aquilo que estava, né, surgindo. Ele é um vírus respiratório, ele é um vírus de RNA. O que é o RNA, né, para quem não é da área de química? É ácido ribonucleico. É um ácido derivado, né, de fosfatos. Ele contém essas moléculas químicas que a gente chama de nucleotídeos, que contém uma base, um açúcar, que é um açúcar de 5 membros, a ribose, por isso é ácido ribonucleico, né, e tem aqui um núcleo de fósforo também. Então, o RNA do vírus ele é composto por esses nucleotídeos, mas composto por 4 bases nitrogenadas, que são o C de citocina, o G de guanina, o A de adenina e o U de uracila. Essas 4 letrinhas, elas compõem o material genético do vírus, o RNA. Né? Não sempre, não necessariamente sempre nessa sequência, claro, né? A sequência pode mudar muito aí. No caso do RNA, o açúcar de 5 membros nós chamamos de ribose. Ela tem um álcool nessa posição, e esse álcool aqui ele é extremamente importante, gente, porque ele, inclusive, é responsável pela instabilidade química, por exemplo, do RNA em condições de temperatura um pouco mais altas do que a temperatura aí de 0 a 10 graus, né? Então, é por isso que a gente
costuma falar que essas vacinas de RNA mensageiro, da Pfizer e da Moderna, por exemplo, elas têm que ser mantidas numa temperatura um pouco mais baixa. Eu vou mostrar para vocês por quê, né? Mas é porque tem uma reação química entre esse álcool aqui e o átomo de fósforo. O RNA é uma molécula muito mais instável do que o DNA. No DNA, nós temos aqui um hidrogênio no lugar desse álcool. Tá? Então, essa aqui é o material genético do vírus, né? O RNA. Vou tentar mudar o slide aqui, vamos ver, só um minutinho. Parece que está um pouco lento. Um pouquinho lento aqui, gente. Eu não estou conseguindo mudar, não. Mudar o slide, Luiz? Eu não estou conseguindo... Ele travou nesse slide aqui. Mas eu vou continuar tentando e vou falando. O RNA do vírus ele é composto, então, por cerca de 29.903 combinações dessas 4 letras aqui. C, G, A, U. Então, o material genético todo dele é composto por essas 29.903 letras, sendo que o vírus também tem uma proteína que a gente chama de proteína espícula, né, que é a fechadura, que é a chave, por exemplo, que o vírus usa para entrar e para infectar o nosso organismo. Essa proteína espícula, ela contém cerca de 3.800 dessas letras. Eu estou tendo problema aqui, deixa eu ver se eu consigo, de outra forma, passar para o próximo slide. Só um minutinho, gente. Próximo, aqui. Então, vamos ver se resolve agora. Então, assim, ó, 29.903 dessas combinações das 4 letras, A, C, G e U, compõem o material, o genoma do vírus. Tá? Então, a proteína espícula, a proteína espícula do vírus é essa proteína externa aqui, né? Todo mundo já viu uma figura do vírus, aqui tem uma membrana que protege, né, o capsídeo, que protege o material genético, aqui tem RNA, aqui também tem o material genético do vírus. Essa proteína espícula, ela funciona como se fosse uma chave. A chave que se encaixa numa fechadura no nosso organismo. Tá? E essa proteína espícula, ela tem cerca de 3.830 dessas letrinhas aí. Desse total de 29.903 letras, 3.800 ficam nessa proteína espícula. Ela interage no nosso organismo com uma enzima que nós conhecemos como ECA2, é a enzima conversora da angiotensina 2. Ela é expressa em vários órgãos aí, né, no coração, no pulmão, né, no fígado, nos rins, no intestino, né, no nosso cérebro. Ela é uma proteína transmembranária, ela é uma proteína extremamente importante porque ela é usada, por exemplo, no controle da pressão sanguínea, controle da hipertensão. Nós não podemos, por exemplo, inibir esse receptor de ECA2, que fica ali, né, nas membranas das nossas células, por nem medicamentos nem por vacinas. Essa proteína ECA2, ela é composta por cerca de 805 aminoácidos que são componentes químicos, né? São proteínas. E isso aí é extremamente importante porque a primeira coisa que acontece quando o vírus ele entra, né, pelas vias aéreas superiores, principalmente nariz e boca, ele vai infectar os nossos órgãos onde nós temos, né, uma grande quantidade dessa ECA2, que funciona como se fossem as fechaduras para o vírus entrar aqui nas nossas células, ó. A ECA2 é uma proteína transmembranária, ela fica aqui, né, nas membranas celulares. Mas só esse encaixe do vírus, da proteína espícula do vírus, com a ECA2 não é suficiente para o vírus entrar. Né? Quando você coloca uma chave na porta, você sempre precisa girar a chave num sentido ou no outro para abrir ou para fechar a porta. E esse abrir ou fechar a porta, ao girar a chave, o vírus, para ele jogar o material genético dele lá dentro das nossas células, que é o objetivo dele para poder fazer várias cópias dele, ele usa algumas enzimas, né? Ele usa uma enzima que ele traz consigo chamada hemaglutinina esterase, e esse nome esterase já fala, é uma enzima que promove a clivagem, a hidrólise de ligações do tipo éster, né? E ele traz consigo também, consigo outras ferramentas, como a RNA polimerase, que é uma enzima que vai promover a multiplicação dele uma vez dentro das células, mas ele usa, gente, de uma forma assim muito engenhosa, algumas enzimas que nós temos no nosso organismo. A furina, que é uma enzima que é essencial para nós seres humanos no processo de renovação celular, então ela não pode ser inibida nem por medicamentos, nem por vacinas. Ele usa também uma outra enzima, que é uma enzima transmembranar, é uma protease. Uma protease, o nome já diz, é uma enzima que promove a clivagem de algumas ligações do tipo proteína, né? Do tipo amidas. Então, é uma serinoprotease, na verdade, transmembranária do tipo 2, conhecida como TMPRSS2. E é por isso, né? TMP é transmembranar proteíno
protease serino. Então, essas enzimas, elas são extremamente importantes, porque uma vez que o vírus encaixar a sua proteína espícula na nossa proteína ECA2, essas enzimas vão promover clivagem de algumas ligações químicas no sentido de favorecer com que o vírus ele entre na célula, por exemplo, jogando seu material genético lá. E como essas interações ocorrem entre a proteína espícula do vírus e a proteína ECA2 nas nossas células? Elas ocorrem através de ligações de hidrogênio que a gente chama de intermoleculares. Aqui na parte branca está mostrada uma parte do RDB, que é o Receptor Binding Domain, do vírus, a parte branca aqui, então, é a proteína espícula, e aqui, né, seria o domínio de ligação ao receptor. Você vê que tem alguns resíduos de aminoácidos aqui, ó, como tirosina, como asparagina, né, interagindo aqui com a ECA2, que são outros resíduos de aminoácidos, né, como tirosina, como glutamina. Essas interações de hidrogênio, gente, elas são responsáveis pela interação, a primeira interação do vírus do SARS-CoV-2 através da sua proteína espícula com a ECA2. Aí depois as outras enzimas vão promover algumas clivagens de ligações químicas aqui para facilitar com que o vírus jogue o material genético dele dentro das células. Esses resíduos são resíduos de aminoácidos. Eles mudam quando o vírus sofre mutações. Quando o vírus sofre mutações, ele sofre mutações naquela sequência de letrinhas que eu falei para vocês. Tá? E aí, se a gente lembrar aqui, quem já estudou um dia, né, genética, mesmo quem não estudou ou quem não lembra, eu vou falar rapidamente. Nós temos os códons, que em genética correspondem a uma sequência de cada 3 bases nitrogenadas, de cada 3 nucleotídeos, que eles codificam um determinado aminoácido. Isso aqui, né? Eles codificam aminoácidos dessa forma. Por exemplo, naquelas letrinhas que eu falei lá para vocês, A, C, G, U, quando nós tivermos uma sequência U, eles codificam um aminoácido. Significa que cada sequência de 3 dessas letrinhas tem um aminoácido lá. E esse aminoácido é o aminoácido que faz essas interações aqui, gente, ó, principalmente no domínio de ligação ao receptor. Tá? Se troca essa letrinha do meio, então se o vírus sofre uma mutação e troca essa letrinha do meio de uracila por uma citocina, opa, já codifica outro aminoácido. Se troca uma uracila por uma adenina, opa, outro aminoácido, agora tirosina. Se troca a uracila por uma guanina, outro aminoácido. E é isso aí, no processo de replicação do vírus, quando o vírus ele entra no nosso organismo, ele vai tentar fazer cópias daquelas 29.903 letrinhas. Então, aquelas cópias que ele fizer que ocorrerem aqui dentro dele, não vão ter grande importância para a gente, mas aquelas mutações, aquelas cópias que ele for fazer aqui, quando produzir a proteína espícula, se começarem a ocorrer mutações aqui, opa, se as mutações ocorrerem nesse RDB, que é onde o vírus se liga na proteína ECA2, elas começam a ser preocupantes para nós humanos, porque o vírus pode se tornar mais infeccioso, mais transmissível, ele pode se interagir de forma mais forte com as proteínas ECA2 do nosso organismo. Então, essas mutações aqui, elas são particularmente perigosas quando elas ocorrerem ali no RDB. Bom, rapidamente, para mostrar para vocês assim, os 2 principais mecanismos de infecção do vírus, né, considerando que o principal é esse aqui, ó, é a via de membrana plasmática. Aqui tem o vírus, então tem o material genético dele, tem a proteína espícula, ele interage então com os nossos receptores de ECA2, que estão mostrados aqui em azul. Aí, com a ajuda da TMPRSS2 e a furina, ele abre, ele cliva a membrana, o vírus, então, joga o material genético dele aqui dentro, ó, inteiro, e esse material genético dele, ele vem aqui para o citoplasma, aí ele usa toda a nossa maquinaria genética, gente, aqui nos ribossomos. Lembrem que ele traz a RNA polimerase. O que essa RNA polimerase faz? Ela multiplica cópias dele, do RNA do vírus, que é isso que o vírus quer. O vírus quer usar a nossa maquinaria genética para fazer centenas, milhares de cópias dele. Então, a RNA polimerase sintetiza a RNA viral, ele usa aqui, né, o complexo de Golgi, toda a nossa maquinaria genética, então, para produzir centenas ou milhares de cópias dele, produzir, inclusive, com a ajuda da furina, o novo capsídeo, né, o virion, né, e aí elimina. Isso aqui ele elimina, né, milhares de cópias que vão aí ser eliminadas quando a pessoa fala, tosse, espirra, né, ou apenas respira, e vão infectar outras pessoas através das gotículas, ou eles podem até infectar outras células, né, dentro do próprio organismo da pessoa. Então vejam que é um processo assim, extremamente engenhoso. E nesse processo de replicação viral, embora, né, o sistema tenha aqui, né, ó, os ribossomos, né, o complexo de Golgi, a gente tem essa possibilidade de corrigir eventuais erros, ocorrem
mutações aleatórias. E algumas dessas mutações aleatórias, elas podem ocorrer aos milhares por vírus. São naquelas letrinhas que eu falei para vocês, naquela sequência de 29 mil letras. Mas aquelas mutações que ocorrerem lá na proteína espícula, principalmente no domínio de ligação ao receptor, elas podem ser perigosas e levar às variantes de atenção, às VOCs que a gente tem observado. Então, esse aqui, de uma maneira bem simples, é como o vírus infecta principalmente. Uma outra rota é a rota chamada endossômica, em que o vírus ele encaixa aqui com a proteína ECA2, aí com a ajuda das catepsinas ele entra aqui, ó, íntegro, né? Nesse processo, que é um processo tipo invaginação. Aí, aqui ocorre uma pequena acidez no meio, um aumento da acidez, e essa acidez no meio, ela é responsável pela clivagem, por exemplo, da membrana que protege o RNA do vírus. O vírus joga o material genético e, de novo, ele usa a RNA polimerase para se replicar, para promover centenas e milhares de cópias do RNA dele, né, produzir novos vírions que vão aí novamente ser eliminados via as gotículas, né, nas vias aéreas superiores, ou infectar outras células. Tá? Isso aqui é para dar uma ideia para vocês. Bom, como é que a gente pode combater isso aí? Como uma doença nova, ela surgiu aí em 2020, obviamente nós não tínhamos vacinas. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, que a ciência procura bom, dentro do nosso arsenal de medicamentos, dentro dos medicamentos que nós temos à disposição hoje, né, que foram desenvolvidos para tratar artrite, para tratar, né, anti-inflamatórios, antibióticos, né, anticoagulantes, imunossupressores, enfim, será que nós temos alguma coisa que possa atuar como antiviral? Claro, né, os antivirais também são testados, e aí você começa a utilizar aquela estratégia que nós chamamos de reposicionamento de medicamentos, ou redirecionamento de medicamentos. Tentar ver se esses medicamentos que a gente já tem aí, que já estão prontos, que a gente já conhece os efeitos adversos, os efeitos colaterais, se eles têm algum tipo de efeito, por exemplo, benéfico em qualquer fase da doença, né, para evitar a doença, né, como se tivesse um efeito profilático ou de proteção, né, como se fosse uma vacina, ou para minimizar, por exemplo, os casos mais leves ou até os casos mais graves, né, para evitar casos mais graves. E aí a gente sabe que vários medicamentos aí foram sendo testados, a gente pode falar sobre isso mais tarde, mas o que eu gostaria de ressaltar, principalmente 2 deles foram muito úteis aí durante a pandemia, a dexametasona e a heparina. A heparina é um anticoagulante, a dexametasona, né, um imunossupressor, bastante potente. Eles não podem ser utilizados fora do ambiente hospitalar, mas eles mostraram que são úteis, por exemplo, principalmente em condições de UTI. Então, apenas num ambiente controlado com acompanhamento médico, eles realmente mostraram algum tipo de efeito benéfico aí, diminuindo o tempo de internação. Anticorpos sintéticos, né, os anticorpos monoclonais, são moléculas gigantes, gente, são moléculas, assim, sintéticas, elas são obtidas em laboratório, né, então elas são proteínas, porque anticorpos, gente, nada mais são do que proteínas. É um conjunto de aminoácidos, né? E mesmo os nossos anticorpos naturais, mas esses anticorpos sintéticos, eles são obtidos no laboratório, através de métodos de síntese, com informações obtidas a partir dos nossos anticorpos naturais, né, principalmente os nossos anticorpos neutralizantes. Então, vários foram testados, mas eu gostaria de ressaltar 2 que têm algum tipo de benefício em condição hospitalar também, o Bamlanivimab e o Etesevimab. Os 2 isolados não apresentaram, assim, efeito benéfico, mas os 2 em combinação, né, eles são capazes de reduzir tempo de internação. Então, pessoas que já foram infectadas, que têm lá com o vírus, cuja imunidade inata, a imunidade natural, por exemplo, não está sendo suficiente para combater a infecção, então esses anticorpos, né, monoclonais, eles são colocados no organismo da pessoa e eles ajudam lá, então, a diminuir a carga viral. Mas eles também não garantem imunidade, eles não funcionam como uma vacina, eles não têm efeito profilático. Tá? E as vacinas, gente, as vacinas, sim, elas são, assim, o grande legado dessa pandemia, né? Uma resposta absolutamente fantástica, extraordinária da ciência, e hoje nós temos, né, apesar do período curto em que elas foram desenvolvidas, várias vacinas aí sendo aplicadas na população com segurança, né, com eficácia, e elas vieram realmente para nos tirar dessa pandemia. As vacinas, elas podem, né, garantir imunidade, claro, desde que a gente aplique nessas vacinas, né, seja aquelas que foram desenvolvidas em uma dose ou com 2 doses, nos braços aí de cerca de 75% a 80% da população brasileira. Mas o que está por trás dessas vacinas, do desenvolvimento dessas plataformas vacinais? E todas elas, com exceção das vacinas de vírus inativados, elas foram desenvolvidas com um foco de serem neutralizantes e de neutralizarem quem? Neutralizarem a interação da proteína espícula do vírus. Então, aqui tem o vírus, né, o coronavírus, o SARS-CoV-2. Aqui tem a proteína espícula, que eu já falei para vocês. Aqui tem uma célula humana e aqui tem um receptor, a ECA2. O que a gente quer é evitar essa interação da proteína espícula com a ECA2, porque se essa interação ocorrer, já era, gente. O vírus vai entrar no nosso organismo e vai infectar
e vai se multiplicar. Então, nós precisamos impedir essa interação. Como que a gente impede essa interação? Dá para inibir a ECA2? Não, porque eu falei para vocês, a ECA2 é uma enzima que ela é expressa em vários órgãos do nosso corpo, mas ela é fundamental, né, para o controle da pressão sanguínea, da hipertensão. Então, o que é o nosso objetivo? Para impedir essa interação, a gente tem que interagir com a proteína espícula do vírus, com a proteína spike. Principalmente aonde? No domínio de ligação ao receptor, que, como eu mostrei para vocês anteriormente, é como o vírus se encaixa, né, na proteína ECA2. É como a chave aqui da proteína espícula se encaixa na fechadura aqui da proteína ECA2 através daquelas ligações de hidrogênio. E como é que a gente faz isso? Anticorpos naturais, chamados anticorpos neutralizantes, eles são fundamentais nesse processo, porque eles precisam, para impedir essa interação aqui, se ligar quimicamente à proteína espícula do vírus. E quando eu falo se ligar quimicamente, é porque esses anticorpos naturais, né, produzidos pelo nosso organismo através da resposta inata, ao termos contato com o vírus, ou através da resposta induzida, né, pelas vacinas, eles são anticorpos, eles são proteínas, são moléculas sintéticas, né, só que eles são naturais, eles vão lá e vão se ligar em alguns sítios químicos da proteína espícula 2, da proteína espícula do vírus, se ligando ali através daquelas ligações de hidrogênio e neutralizando o vírus. Então é por isso que vocês devem ter ouvido já falar em anticorpos neutralizantes. Anticorpos neutralizantes são fundamentais, porque eles vão neutralizar o vírus. Aí os anticorpos vão se ligar lá no vírus e o nosso organismo vai eliminar isso aí naturalmente. Aí a gente impede, então, a interação da proteína espícula do vírus com a proteína ECA2. Então, todas essas plataformas aí, as mais revolucionárias, com exceção das de vírus inativado, foram desenvolvidas com o objetivo de preparar anticorpos de proteção, que são os anticorpos neutralizantes. Esses anticorpos neutralizantes, eles são anticorpos específicos para interagir com a proteína espícula do vírus. Nós também produzimos anticorpos não neutralizantes. Eles não são tão específicos, eles podem se ligar em várias outras partes do vírus. Então, tanto anticorpos neutralizantes como não neutralizantes ajudam, mas os neutralizantes são fundamentais, porque a gente quer evitar que o vírus, né, venha, se ligue com a proteína espícula, aqui tem uma célula, aqui está o núcleo da célula, aqui estão as proteínas ECA2, que o vírus venha com a sua proteína espícula e que a gente quer impedir que ele interaja com a ECA2, porque senão ele vai conseguir entrar. E aí, ao entrar, ele escraviza as nossas células e começa a fazer cópia dele mesmo, porque é isso que o vírus faz, né? O vírus quer fazer milhares de cópias dele mesmo, né? Porque ele quer se adaptar no organismo do hospedeiro. Quem são os hospedeiros? Nós, seres humanos. Então é isso aí que o vírus faz. E nesse processo aqui, ó, esse vírus que entra, ele não é igual a esse, não é igual a esse, e cada um desses que é produzido, essas cópias, é diferente do vírus original, inclusive é diferente entre si, gente, porque aquelas mudanças naquelas letrinhas, elas levam às mutações, e aí podem levar a vírus mais transmissíveis, as cepas mais transmissíveis. Esse slide aqui eu acho muito legal, gente, eu uso bastante aqui até nas disciplinas, né, que eu ministro, porque ele é um slide que ele serve tanto para uma infecção, uma resposta de proteção causada por um vírus real, um vírus selvagem, como o SARS-CoV-2, como para um antígeno, né? Um antígeno, por exemplo, que é colocado aqui numa vacina. Então, assim, ó, o que acontece quando o vírus, né, real, SARS-CoV-2, ou quando o antígeno ele entra no nosso organismo? Então, eu vou tentar explicar de uma maneira assim para todos, né, que eu sei que tem colegas, né, da matemática, de outras áreas. Então, é assim, ó, o antígeno ou o vírus ele entra no nosso organismo, então ele desperta a atenção, ele chama a atenção de quem? De células dendríticas, chamadas células apresentadoras de antígeno. O que elas fazem, essas células aqui? Elas são nossas super amigas, gente, né, de cada um de nós. Elas vão lá e fagocitam, elas ingerem, elas engolem ou o vírus ou aquele antígeno que a gente coloca na vacina, e eles leem desse vírus, eles pegam desse vírus ou desse antígeno a informação principal que elas consideram que pode causar dano para o organismo. Elas funcionam como se fosse assim, ó, um carteiro que recebe uma carta, leva a carta para as pessoas, mas aquelas pessoas não são capazes de ler, então ele pega, ao invés de ele ler a carta inteira, o conteúdo da carta inteira, ele abre o envelope, pega, ao invés de ler o conteúdo da carta inteira, ele lê aquele parágrafo, aquelas mensagens que são mais importantes para as pessoas que estão esperando a carta. Então, isso aí é fundamental, porque aí ele produz aqui na superfície dele, essas células apresentadoras de antígeno, elas produzem a resposta de quem? Da proteína espícula do vírus, porque essas células, elas identificam que essas proteínas são potencialmente perigosas para o nosso organismo. E aí elas chamam a atenção de quem? Das nossas células protetoras, né? Então, elas são apresentadoras exatamente por isso, porque elas leem a mensagem mais importante, né, que deve ser apresentada para as células auxiliares T, as TCD4+. E aí, essas células auxiliares, elas são auxiliares mesmo, porque é elas que vão despertar
a resposta de proteção de dois braços da nossa resposta, né, do sistema imunológico. A das células B, dos linfócitos B, essas aqui produzem anticorpos neutralizantes. Ó, esses Y aqui são anticorpos neutralizantes. Aí esses anticorpos neutralizantes vão lá, por exemplo, isso aqui é um treinamento que a gente faz com o organismo, né? Mas aí esses anticorpos neutralizantes, quando a gente tiver contato com o vírus real, eles vão reconhecer, opa, chegou esse inimigo, eu já vi essa mensagem, eu sei o que eu preciso fazer para combater. E aí eles produzem anticorpos neutralizantes que vão neutralizar o vírus, que vão se ligar na proteína espícula do vírus, porque a célula apresentadora de antígeno está informando as células auxiliares T de que, olha, essa proteína aqui é importante e ela pode causar mal para o organismo. Aí, se essa resposta não é suficiente, essa resposta aqui é de anticorpos neutralizantes, que são os mais importantes, e os não neutralizantes. Os não neutralizantes, eles se ligam em várias partes do vírus, mas eles não são tão específicos. Aí, o sistema imune lança a mão de uma outra resposta, que seria tipo assim, o nosso último recurso, né? Os soldados mais potentes aqui, que são as células TCD8+. Elas são tipo células, digamos assim, kamikazes ou suicidas. Elas não neutralizam o vírus, elas não têm essa capacidade, mas elas destroem todas as células que foram infectadas pelo vírus. Tá? Então, se os anticorpos neutralizantes não impedem o vírus de entrar na célula e se multiplicar, essa resposta ela é muito importante, porque essas células citotóxicas vão lá, destrói a célula infectada, destrói a célula, destrói os vírus que estão lá dentro, sendo, né, as cópias, e se destroem também. Tá? Então, esse braço dessas duas respostas é muito importante. Cada plataforma vacinal tem um braço desses aí mais ou menos importante, eu tenho os dois. O ideal, claro, que pudesse induzir os dois tipos de resposta. Então, eu vou começar falando assim rapidamente sobre a vacina, né, da Coronavac e da Covishield. A Coronavac ela foi desenvolvida lá pela Sinovac chinesa, né, em colaboração aqui com o Instituto Butantan, e ela é uma vacina que usa uma tecnologia, gente, que nós conhecemos desde da década de 50. Ela usa vírus inativado, assim como as vacinas da gripe, que a gente toma todo ano, da paralisia infantil, coqueluche, tétano, hepatite B. O que é? Ela pega o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, e eles cultivam, né, grandes quantidades desse vírus, então, no laboratório de alto nível de segurança. E depois o que eles fazem? Eles inativam esse vírus. Eles matam, entre aspas. Eu falo entre aspas porque vírus não é considerado um organismo vivo, né? Ele depende aí dos nossos organismos, né, do hospedeiro para se multiplicar. Mas eles colocam o quê? Algumas vacinas usam, por exemplo, calor. Então, você aquece e acaba degradando as proteínas, né, do vírus, esse material genético do vírus, e aí você impede o vírus de se replicar. No caso da Coronavac, ela usa um componente químico chamado beta-propiolactona. Essa lactona interage com sítios de oxigênio, de enxofre e de nitrogênio, principalmente do vírus. Tá? Então, você reage quimicamente com essa lactona, que é uma molécula bastante reativa, e destrói, por exemplo, toda a capacidade do vírus, né, de se replicar no nosso organismo, porque a nossa maquinaria genética não vai conseguir identificar os pedaços de RNA, por quê? Porque eles estão modificados através de uma reação química com outro componente, essa lactona que foi colocada lá. Então, você tira do vírus a capacidade dele de se replicar, de fazer cópias dele mesmo no nosso organismo, consequentemente, ele não causa doença. Tá? Mas ele é um vírus íntegro, ou pedaços dele. Então, ele é colocado lá nas vacinas, né? Junto lá com água, com sais. E a Coronavac, assim como a vacina... esqueci o nome da outra, daqui a pouco eu lembro. É uma vacina que está sendo produzida agora pela Índia. Elas usam um adjuvante chamado hidróxido de alumínio. A Covaxin. O hidróxido de alumínio, ele é um componente inorgânico. O que ele faz? O próprio nome já diz, ele é um adjuvante, ele ajuda na promoção da resposta imunológica, ele causa uma infecção lá no nosso organismo, e aí chama a atenção das células dendríticas, mas elas vão lá, o componente químico de alumínio, elas não reconhecem, mas quando elas chegam lá, elas são enganadas, né? Elas acham que aquela inflamação que foi causada pelo componente químico hidróxido de alumínio foi causada pelo vírus inativado. Isso serve tanto para a vacina da Covaxin, a indiana, como a vacina Coronavac, que nós já temos uso aqui no Brasil. E aí ela engole aquele vírus inativado, né? E aí ela identifica que tem a proteína espícula, produz aqui, ó, pedaços da proteína espícula e apresenta para as nossas células auxiliares T, CD4, que vão chamar os linfócitos para produzir anticorpos ou, eventualmente, as células T, CD8. A resposta ela é sempre a mesma, gente. Tá? É claro, nós esperávamos que essas fossem as primeiras vacinas a serem desenvolvidas. A dúvida é, será que elas vão ser suficientemente boas, né, para ter eficácia e para proteger?
Então, essa é a tecnologia, né, das vacinas Covaxin e Coronavac. A Coronavac foi a primeira vacina que nós passamos a utilizar aqui no Brasil. E outras vacinas que são mais revolucionárias, elas envolvem o uso de adenovírus. O que são adenovírus? Adenovírus são vírus que causam resfriados comuns. Em chimpanzé, no caso da vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, então é um vírus que nós não conhecemos, ele causa resfriado comum em chimpanzés, tá? E a tecnologia ela é a mesma das vacinas da Johnson Johnson com a Janssen e da Sputnik V, né, da Rússia, né, do Instituto Gamaleya. Só que a Johnson Johnson, né, a Janssen e o Gamaleya, eles usam adenovírus que causam resfriados comuns em seres humanos. Então essa tecnologia, isso aí nós conhecemos. A da Johnson Johnson, que é a única vacina que foi testada, por exemplo, em fase 3 com uma única dose, ela usa um adenovírus chamado AD26, que causa resfriado comum, né, em seres humanos. A da Sputnik V, ela usa 2 adenovírus. A primeira dose com o AD26, que é o mesmo adenovírus que a Johnson Johnson usa, e a segunda dose, que é um AD5, é um outro adenovírus que causa resfriado em seres humanos, mas usa com a segunda dose. A Sputnik V agora está testando a chamada Sputnik V Lite, que ao invés de usar a segunda dose com a AD5, só usa o AD26, que é o mesmo adenovírus que a Johnson Johnson usa. Eles estão fazendo esse estudo aí. E o que está por trás dessa tecnologia fantástica de adenovírus? Eles funcionam como se fosse um cavalo de Troia, né? Então, eles pegam esses adenovírus, que novamente são vírus que causam resfriados comuns ou em chimpanzés ou em seres humanos, e tiram lá de dentro do vírus o material genético do vírus que é responsável pela replicação do vírus, que é responsável pelo vírus causar o resfriado. Parou, porque né, não... gente? Oi. Não, é que parou um pouquinho, mas voltou, Luiz Carlos. Ah, é? Tá normal? 10 segundos, assim, já tá falando normalmente agora. Tá, então é adenovírus que causa, por exemplo, resfriado comum em seres humanos, tá? Então o que eles fazem? Esses vírus, eles funcionam, esses adenovírus, eles usam como se fosse um cavalo de Troia. Eles tiram lá do adenovírus o material genético dele que é responsável pela replicação, pelo fato do adenovírus se multiplicar e causar doença no organismo, porque não pode causar resfriado, certo? Isso aí é muito ruim. Então, eles tiram esse material genético que é capaz de se replicar e causar resfriado e colocam lá quem? Informação do material genético do DNA da proteína espícula do SARS-CoV-2, gente. Olha só, é por isso que ela é fundamental, ela é importante. Colocam lá dentro. Aí colocam aqui nas vacinas, injetam nas pessoas. Aí o adenovírus, com o pedacinho do material genético da proteína espícula, vem aqui. As células apresentadoras de antígeno vão lá, ingerem, fagocitam, engolem e produzem para o nosso sistema imune aqui, ó, externamente, a informação principal da proteína espícula e chamam a atenção das células auxiliares T, que chama a produção, né, de anticorpos neutralizantes através dos linfócitos B e de células citotóxicas, né? É engenhoso demais isso aqui, né? Nós vamos ter vacinas no futuro baseadas certamente nessa tecnologia aqui. Se o vírus começa a mutar, a sofrer mutações, basta, gente, no futuro pegar o material genético da proteína espícula da nova variante que está lá e colocar dentro do adenovírus e a gente tem uma vacina sempre atualizada para aquela nova variante, né? No caso do vírus inativado, da Coronavac, a gente teria que produzir o vírus em grande quantidade da nova variante todo, né? Aqui basta colocar a proteína, um pedaço do material genético dele lá da proteína espícula. E a que eu considero, Cássia, Sérgio, colegas, a mais revolucionária de todas, e como químico, né? Absolutamente acho fantástica, uma tecnologia que foi desenvolvida, começou a ser desenvolvida por uma cientista húngara, uma bioquímica, conhecida como Katalin Karikó, né? Que eu espero que essa vacina que veio para salvar milhões de vidas, né, possa render o prêmio Nobel para essa cientista fantástica. Ela é baseada numa informação genética da onde? Da proteína espícula do vírus. Só que agora eles pegam um pedacinho do RNA lá da proteína espícula e é por isso que ela é chamada de mRNA, ou seja, RNA mensageiro. Esse pedacinho do RNA, ele leva a mensagem aqui dentro dele, ele leva a mensagem para o nosso organismo produzir pedaços de quem? Da proteína espícula. Agora, aqui não tem mais vírus, aqui não tem adenovírus. Aqui, olha só, é pura química, é pura bioquímica, porque o que eles pegam é uma bolotinha de gordura, de lipídios, e estabilizam essa bolotinha de gordura, de lipídios, né, com um componente químico chamado polietileno glicol e colocam lá dentro um pedacinho do RNA da proteína espícula do vírus. Aí, coloca lá na seringa
injetam no organismo, é uma bolotinha de gordura, gente. Aí vocês imaginem assim, as nossas células, elas também são protegidas por camadas de gordura. Isso aqui tudo é lipídio que protege as nossas células, protege o núcleo das células, protege o citoplasma. Então é como se você pegasse 2 gotinhas de gordura, ao aproximar, elas vão se grudar. É isso que acontece com essa tecnologia fantástica. A bolotinha de gordura de RNA mensageiro vem, se funde com a nossa célula, que também é protegida por lipídios, e joga aqui dentro um pedaço do material genético do RNA. Aí, fantástico, usa a nossa maquinaria genética para preparar pedacinhos da proteína espícula, pedacinhos, não produz o vírus inteiro, então não causa doença, porque o RNA mensageiro traz a mensagem para a nossa célula produzir pedacinhos da proteína espícula do vírus que são ingeridas ou fagocitadas pelas células apresentadoras de antígeno, que vão lá e apresentam, né, de novo, né, mais uma vez, avisam as células B para produzirem anticorpos neutralizantes e não neutralizantes e avisam as células TCD8+, para produzirem células citotóxicas aqui. Então é fantástica essa tecnologia, né? É a mesma tecnologia da Pfizer com a BioNTech e da Moderna. A Moderna é ali uma empresa ali nos Estados Unidos, né? Fica ali na região de Cambridge, em Massachusetts, uma região riquíssima, onde tem Harvard e o MIT. E ali tem várias dessas empresas, né, de biotecnologia. Um local realmente fantástico. E elas são baseadas no RNA. Eu mostrei lá no início para vocês e eu até falei, olha, por que essas vacinas precisam de uma temperatura mais baixa? Porque o RNA é uma molécula instável, gente. É diferente do DNA, né? Para nossa sorte, o DNA é bem instável. O DNA é o ácido desoxi porque não tem um oxigênio nessa posição. Ribo porque é uma derivada de uma ribose. Mas o RNA é o ácido ribonucleico, ele tem esse álcool aqui nessa posição. E quando a vacina é armazenada, por exemplo, numa temperatura maior, por muito tempo, ocorre uma reação química. Aqui, ó, esse álcool se liga no fósforo e quebra aquela cadeia do RNA, daqueles nucleotídeos lá. Aí destrói a integridade do RNA, né? Porque forma esse anel aqui, ó, não tem mais RNA. E aí é por isso que essas vacinas precisam ser mantidas numa temperatura um pouco mais baixa, para evitar exatamente essa quebra aí. Bom, aí nós temos as diferentes eficácias, né, para as diferentes vacinas. Essas eficácias vêm de estudos em fase 3, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso aqui mais à frente. Nós não devemos comparar a eficácia de vacinas, gente, tá? Não devemos escolher vacinas não tem grife. Todas as vacinas, elas foram desenvolvidas para diminuir em casos graves e evitar óbitos, evitar mortes. Nenhuma dessas vacinas teve tempo ainda de ser, por exemplo, desenvolvida para ser esterilizante. O que seria? Elas não produzem IgA, que é um anticorpo, por exemplo, de mucosa, elas não evitam que as pessoas sejam infectadas, mas elas vieram para reduzir mortes nesse momento. Então, essa é uma noção muito importante que todos temos que ter. Não dá para comparar a eficácia de vacinas, porque você vê, a Coronavac foi testada em fase 3 no Brasil, teve 50,4% de eficácia. Na Indonésia, 65% de eficácia em fase 3, na Turquia, 91%. Então, são diferentes países, né, gente? São diferentes características étnico-raciais da população, diferentes recortes de estudo, assim como não dá para comparar vacinas diferentes com plataformas diferentes, estudadas em diferentes momentos da pandemia, né, em diferentes populações, diferentes características étnico-raciais, diferentes plataformas, diferentes recortes de estudo. Então, comparar a eficácia é um erro, é um equívoco. Nós precisamos de todas as vacinas, né, desde que aplicadas aí em 75% ou 80% da população brasileira ou população mundial, para que a gente possa, né, vislumbrar uma saída dessa pandemia. Se você toma a primeira vacina de uma plataforma, você deve tomar a segunda dose da mesma plataforma, né, apesar de que hoje, por exemplo, já tem estudos muito interessantes de combinação de vacinas. A Oxford, né, com a AstraZeneca, fez uma combinação muito interessante, dando uma primeira dose da vacina de Oxford e uma segunda dose da Pfizer. Houve uma boa resposta, né, de proteção, de indução, né, de anticorpos, né, bons resultados em termos de eficácia, mas isso ainda, por exemplo, estava em fase de estudos 3, embora alguns países, por exemplo, da Europa, já estão fazendo essa mistura de vacinas, e a gente vai ter aí, né, já nas próximas semanas, próximos meses, aí, resultados de efetividade real dessa combinação. Mas hoje, aqui no Brasil, não tem. Então, se você tomar a primeira dose da Coronavac, tome a segunda dose da Coronavac. A primeira dose da Pfizer, tome a segunda da Pfizer, ou a primeira dose da vacina de Oxford e a segunda da vacina de Oxford, né? A única que está sendo em uma única dose é a vacina da Janssen, né, que acabou de chegar aqui no Brasil. Não se esqueçam que você, ao tomar a primeira dose, tem uma proteção após 15 dias, mais ou menos, da aplicação. Após tomar a segunda dose também, a sua proteção ela é maior, mas essas vacinas não são esterilizantes, então
você pode ser infectado entre a primeira e a segunda dose ou mesmo após a segunda dose. Então, tenha que ter cuidado, tem que manter as medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, distanciamento físico e os hábitos de higiene das mãos, porque você tem uma proteção individual, mas a vacina, gente, ela é um pacto coletivo, ela depende de uma alta adesão da população para que a gente possa ter, né, muita gente vacinada, um maior número de pessoas, então, imunizados, que vão servir para imunizar e proteger, inclusive, quem não puder tomar uma vacina por razões médicas, né, principalmente, tá? Então, nós precisamos atingir rapidamente esse percentual de 70%, 80% da população vacinada. Também a gente costuma falar, né, que não adianta você dosar anticorpos após tomar a segunda dose, porque você pode ter ou não lá o IgG, anticorpos neutralizantes circulando no sangue, mas eles não duram para sempre, né? O que é importante é que, assim, ó, dar positivo para IgG não quer dizer que você... Que a sua vacina funcionou, nem que você vai ter um alto grau de proteção. Assim como se der negativo, também não quer dizer nada. Porque o seu organismo foi treinado, ele está sendo enganado, digamos assim, entre aspas, para o dia que ele tiver contato, caso tenha contato com o vírus real, com o vírus selvagem, despertar aquela resposta de proteção. Eu costumo falar para quem não é da área, né, que, olha, é como se você entrasse, né, você treinou o seu organismo, aí entrou um vírus no seu organismo. Imagina você entrando numa sala totalmente escura, que não tem nenhum interruptor, mas aquelas luzes acendem automaticamente. É isso que acontece com o seu organismo. É o que acontece quando você entra numa sala escura em que a luz acende automaticamente, né? O seu organismo, à medida que o vírus ele entra, se ele já foi treinado pelas vacinas, ele já vai acender a luz, ele já vai despertar, então, aquela resposta de proteção, e isso aí é fundamental. A vacinação no Brasil ainda vem lentamente, vem acelerando um pouco aí nos últimos dias, né? Felizmente, com o maior quantitativo de doses chegando. Nós somos 212 milhões de brasileiros, gente. Isso que significa que nós temos que vacinar algo em torno aí de 160 milhões, 170 milhões de brasileiros. Tá? Para isso, a gente precisa de 320, 340 milhões de doses. Eu não estou nem comparando as perdas. Tá? E até o momento nós aplicamos aí, ó, cerca de 106 milhões de doses. Você olha o quantitativo, parece ser bastante. Parece ser alto, mas isso aqui foi no período de mais de 5 meses e meio, para vocês terem uma ideia, desde a metade de janeiro. 37% ou 78 milhões de pessoas tomaram a primeira dose. Isso aqui é muito bom, porque já vem ajudando a reduzir o número de casos graves, tá? E óbitos, isso é fundamental. 13% ou 27 milhões, aí quase 28 milhões tomou, esses dados são de ontem à noite, tomou a segunda dose. É claro que o percentual de pessoas que tomam a segunda dose vai ser sempre bem menor do que toma a primeira dose. Por quê? Porque a segunda dose, né, se você comparar as vacinas da Oxford e as vacinas da Pfizer, elas precisam de 90 dias para tomar a segunda dose. Então, é óbvio que você vai aplicar a primeira dose e só depois de 90 dias é que vai aplicar a segunda dose. Então, esse número aqui tem que chegar próximo de 75%, 80%, porque aí a gente já vai, né? Quanto mais próximo chegar desse quantitativo, maior a segurança, por exemplo, maior o número de pessoas imunizadas, isso aqui é fundamental. E claro, né, principalmente quando esse número aqui chegar em 75%, 80%. Tá? Nós precisamos de todas as vacinas, porque, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, já em vários estados brasileiros, as grávidas, por exemplo, e as puérperas não estão tomando a vacina de Oxford, né? Por questão de segurança, não é porque ela apresenta riscos, isso aqui é muito importante deixar colocado, mas que como tem outras vacinas, como a Coronavac e a da Pfizer, né, essas populações aqui, as grávidas e as puérperas, estão tomando essas vacinas ao invés de tomar as vacinas de Oxford para evitar um possível, né, risco de coágulo, embora ainda não tenha, né, a comprovação realmente de causa e efeito, principalmente para as grávidas que não têm comorbidades. Então, a gente precisa de todas essas vacinas. É claro que nesse cenário lento de vacinação, enquanto nós não tivermos a capacidade de produzir aqui no Brasil todas essas vacinas, né, o que vai nos trazer garantia, autonomia, nós ainda dependemos de mercados externos como Índia e China. A gente sabe que no mercado de genéricos, por exemplo, nós somos totalmente dependentes de Índia e China. 90% dos nossos medicamentos genéricos hoje, os princípios ativos vêm de Índia e China, né? Nós somos totalmente dependentes deles, e isso não é diferente, por exemplo, no caso das vacinas. Então, nós temos aqui 2 institutos que são fantásticos, gente, que produzem as nossas vacinas, o Butantan e a Fiocruz, mas eles, infelizmente, ainda dependem do IFA, né, que é um ingrediente farmacêutico ativo, né, para produzir as vacinas, que no caso da Coronavac é o vírus inativado, e que no caso da vacina de Oxford é o adenovírus de chimpanzé. A Fiocruz, né, assinou, por exemplo, um contrato aí de transferência de tecnologia. Eu espero, né, a gente espera que até o final do ano a gente já possa ter autonomia de produzir toda a vacina desde o IFA aqui, tá bom? E a vacinação lenta,
nós temos que ter muito cuidado, porque tudo que o vírus quer, gente, é se adaptar ao hospedeiro. Ele tenta, no primeiro momento, se adaptar ao hospedeiro de pessoas não vacinadas. Mas a partir do momento que ele começar a cruzar com pessoas vacinadas e a infectar pessoas vacinadas, ele vai enfrentar essa barreira para se multiplicar, para se replicar, então ele vai tentar fugir da resposta de proteção conferida pelas vacinas. E aí a gente pode ter o surgimento dessas VOCs, né? VOCs são Variants of Concern, ou variantes de atenção, né? Como é um vírus de RNA, nesse processo de evolução natural, ele vai sofrer mutações, né? O tempo inteiro. O vírus que ele entra em mim, as cópias são diferentes do vírus original e são diferentes entre si, né? Porque aqueles erros aleatórios naquelas 4 letrinhas vão acontecendo. Milhares de mutações já ocorreram. Acontece que milhares dessas mutações não trazem problemas, por exemplo, para a gente, porque não trazem vantagens seletivas para o vírus, não fazem com que o vírus fique mais transmissível, mais infeccioso. Mas aquelas mutações que ocorrerem lá na proteína espícula, lá no domínio de ligação ao receptor, elas são variantes, elas são mutações preocupantes, porque elas podem fazer, por exemplo, com que o vírus, né, fique mais infeccioso. Isso pode ter, por exemplo, impacto na disseminação do vírus, trazendo, por exemplo, seletividade, benefícios para o vírus, e essas mutações podem ficar dominantes. Tá? Essas mutações, essas variantes, elas são consideradas perigosas porque elas ficam mais transmissíveis, ou seja, elas estão ficando mais transmissíveis porque lá naquela interação entre a proteína espícula e a proteína ECA2, elas estão ocorrendo com mais força. Os aminoácidos estão sendo trocados ali de modo a permitir aquelas interações com mais força, consequentemente o vírus está infectando mais rapidamente, mais fortemente, e está entrando mais rapidamente no nosso organismo. E se ele fica mais transmissível, ele não precisa nem ficar mais letal, porque se ele fica mais transmissível, ele se espalha mais, o RT, que é a taxa de transmissão, aumenta, mais pessoas são infectadas, mais pessoas procuram atendimento hospitalar, mais pessoas são internadas em UTI, mais pessoas vêm a óbito, infelizmente. Tá? Então, nesse processo, o vírus pode tentar fugir da resposta, né, de proteção das vacinas. Por isso que é fundamental, gente, fazer vigilância genômica, que é o quê? Você, principalmente nos locais em que há maior espalhamento do vírus, verificar quais são as variantes de atenção que estão surgindo aí para que a gente possa efetivamente combater. Então, é fundamental monitorar o aparecimento dessas variantes of concern ou variantes de atenção. E eu diria que as principais que nós temos hoje, as mais preocupantes, são a variante alfa. A Organização Mundial da Saúde passou a usar letras gregas agora, né, para nomear as novas variantes do SARS-CoV-2, para evitar essa estigmatização de países, né, discriminação de países. Então, por exemplo, a variante que surgiu lá no Reino Unido, que tem esse código aqui, ela é chamada variante alfa. A que surgiu na África do Sul, a beta. Essa é uma variante muito perigosa, gente. Ela é uma variante que tem, inclusive, uma capacidade de escapar um pouquinho de resposta de algumas vacinas, como a vacina da Oxford, da AstraZeneca, e a da Johnson Johnson. Tá? Felizmente, ela não se tornou uma variante muito dominante. Nós temos uma variante para chamar de nossa aqui, né? A P1, que hoje é chamada de gama. Né? Cada 10 casos no Brasil, 9, há poucas semanas, eram causados pela variante gama. Agora nós já temos aqui, porque o Brasil nunca cuidou das nossas fronteiras, a variante Delta, que é uma variante indiana. A gente está acompanhando tudo que está acontecendo lá na Índia. Nós temos 2 variantes indianas aqui, a Delta e a Kappa. Mas a Delta é particularmente perigosa, né? Os primeiros casos de óbito, inclusive pela variante Delta, já estão sendo descritos aqui no país. Então, a gente precisa realmente cuidar muito. Essas são as variantes de atenção mais importantes e mais preocupantes. A gente pode voltar a falar um pouquinho sobre isso mais tarde, mas agora eu vou para a segunda parte, que vai ser um pouco mais rápida da minha fala, que é sobre combate a fake news e esclarecimento da sociedade em tempos de pandemia, que eu acredito que vai ser uma atividade no futuro extremamente importante, gente, para nós cientistas, né, para os jovens que estão começando aí hoje, né, principalmente defender a ciência no momento em que a ciência vem sendo tão agredida nesse país, no momento em que as nossas instituições públicas, né, de ensino, de pesquisa, de extensão, vêm sendo tão perseguidas. Né? Ser um cientista hoje no país é um desafio enorme, né? E nós precisamos também, nesse momento, dar um exemplo para os nossos jovens, aí para que eles possam trilhar outros caminhos no futuro e inspirar outros jovens, porque a situação realmente está muito complicada. O conhecimento ilumina, a ciência salva vidas, né? Eu costumo dizer que a ciência é o mais próximo que nós podemos estar da verdade. E nós, cientistas, né? Bom, ciência significa conhecimento, e nós temos essa sede, essa vontade, essa paixão, né? Por novos conhecimentos e por compreender como funciona o universo, né? Como o que rege as leis aí, né? Para explicar o funcionamento das coisas, né?
de forma geral no universo. E nas nossas atividades de pesquisas, nos nossos laboratórios, nas diferentes áreas, nós nos baseamos, nós usamos muito o método científico. O método científico, gente, é fundamental, né? É um conjunto de regras, né, que nós utilizamos, por exemplo, para realizar novos experimentos, né, para produzir novos conhecimentos, ou, eventualmente, como a ciência é muito dinâmica, para corrigir conhecimentos, por exemplo, já pré-existentes. A ciência ela pode mudar de opinião, né? Se hoje nós tivermos uma determinada teoria, né, nós podemos, por exemplo, dependendo de novos experimentos, de novas pesquisas científicas, conseguir, por exemplo, obter evidências científicas mais robustas que podem, por exemplo, mudar, né, a nossa maneira de enxergar, por exemplo, determinada área do conhecimento ou determinada teoria. Então, a ciência ela é muito dinâmica, a ciência pode mudar de opinião. E a ciência salva vidas, gente. A ciência é a nossa melhor ferramenta contra o negacionismo, contra o obscurantismo, contra a enganação, contra o charlatanismo, contra as pseudociências, né? Pseudociência, né, que a gente sabe é a defesa de teorias, a defesa de hipóteses falsas, né? Teorias ou hipóteses, por exemplo, que não podem ser comprovadas cientificamente através do método científico, através das ferramentas que nós usamos, por exemplo, para produzir conhecimento. Então, pseudociência é aquele conhecimento, né, aquele conteúdo científico, perdão, não conhecimento, aquele conteúdo, né, não científico, que é apresentado, né, formalmente como se fosse embasado na ciência. A pseudociência muitas vezes usa a própria ciência para tentar fundamentar as suas narrativas. Então, particularmente nesse momento de muita polarização política, né, nós estamos aí vendo a sociedade brasileira ser inundada, ser tomada de assalto, gente, literalmente, né, com a disseminação de fake news, de mentiras, de desinformação, de teorias da conspiração as mais diversas, muitas delas seguindo uma narrativa política ou uma narrativa religiosa. Nós temos, infelizmente, né, colegas nossos, cientistas das nossas melhores instituições, da UFRJ, da Unicamp, da USP, da URGS e de várias outras instituições também, defendendo essas narrativas pseudocientíficas, infelizmente, pessoas que têm formação científica, mas a gente não consegue entender como voltaram, né, para esse lado de defesa da pseudociência. E nós temos também aí jornalistas, nós temos muitos médicos, por exemplo, fomentando desinformação, distorcendo fatos, né? E essas desinformações, essas fake news, elas são disseminadas principalmente nos aplicativos de redes sociais, como WhatsApp, como Telegram, como Twitter, como Facebook, como YouTube, né? Normalmente linguagens muito simples, espalhadas nesses grupos, né? E na falta dessa mentalidade mais crítica por parte da sociedade, essas notícias acabam, né, tomando proporções aí assustadoras. Desinformação mata, fake news mata. O vírus, né, mata, mas hoje nós estamos lutando contra o vírus SARS-CoV-2, que mata, que causa sequelas irreversíveis, mas nós estamos também enfrentando outro vírus, que é o vírus da fake news, gente. O vírus também que mata, o vírus da desinformação. Esse movimento vem crescendo muito, né, no país, obviamente que já vem crescendo já há alguns anos, né, nós vimos isso muito nas últimas eleições presidenciais, mas a disseminação, o crescimento de fake news e das pseudociências, ela afeta muito a minha vida, a sua vida, a vida dos seus familiares, dos seus amigos, ela afeta a vida de todos nós. E hoje nós vivemos nesse cabo de guerra entre ciência e pseudociência, e particularmente no momento em que nós estamos vivendo uma pandemia já há quase 1 ano e 5 meses, né, aqui no país, com cerca de 530 mil óbitos, né, brasileiras que perderam a vida, subnotificados, claro, com pouco mais de 4 milhões de pessoas que já perderam a vida também subnotificadas no planeta. E a ciência foi capaz de dar uma resposta absolutamente fantástica, extraordinária, e desenvolver vacinas que vieram para salvar vidas e para nos tirar dessa pandemia. Nós temos que lutar, gente, contra um movimento chamado movimento anti-vacinas, contra um movimento negacionista, obscurantista, né, que vem por causa de narrativas religiosas ou políticas, combatendo aí as vacinas e defendendo práticas, por exemplo, principalmente em termos de medicamentos ou de curas milagrosas não baseadas, né, na ciência, não baseadas no método científico, não baseadas naquilo que a gente tem de melhor em termos de estudo padrão ouro na ciência. A ciência não faz parte da visão de mundo das pessoas, dos negacionistas ou dos adeptos do movimento anti-vacinas. A ciência avançou barbaramente, né, de forma fantástica nos últimos 100 anos, mas as evidências científicas são ignoradas por esses grupos, né? E a ignorância, infelizmente,
persiste. Um movimento que nunca foi muito forte no Brasil, sempre foi muito forte nos Estados Unidos, em alguns países europeus, mas nesse momento de polarização política cresceu de forma assustadora. Para vocês terem uma ideia, um artigo recentemente publicado na Nature, e eu posso deixar cópia dessa apresentação com vocês se vocês quiserem, mostra que mais de 60 milhões de pessoas seguem as páginas, os aplicativos de redes sociais do movimento, dos diversos movimentos anti-vacinas, né? Que é um movimento que é contrário à vacinação como uma estratégia de saúde pública, coloca vidas em risco, né? É um movimento anti-ciência, e não só o movimento dos anti-vax, como a gente chama, dos anti-vacinas, assim como o movimento, né, dos vídeos ou áudios de negacionistas, das pessoas que negam a ciência e defendem, por exemplo, terapias ou curas milagrosas baseadas, por exemplo, em tratamentos sem eficácia comprovada. Eles estão, gente, repletos de técnicas, de estratégias de manipulação da opinião pública, né? Então, muitas vezes eles usam, por exemplo, até pseudocientistas, né? Eu não posso chamar essas pessoas de cientistas, pseudocientistas, né? Algumas pessoas fundamentalistas, ou pessoas assim que têm um jaleco branco, que usam um jaleco branco como se um jaleco branco fosse sinônimo, né? Garantia de credibilidade, ou um título de doutor, também como se um título de doutor fosse sinônimo de credibilidade, de ética, de transparência. Algumas pessoas falando num tom de voz assim super tranquilo, super sereno, com um olhar muito meigo, né, com um sorriso no rosto, gente. Mas olha, quando você começa a lidar com esse tipo de grupos, né, anti-ciência, você percebe que cada gesto, cada palavra, cada olhar deles, né, é colocado exatamente para criar um impacto, para causar um impacto em quem assiste. Eles são muito organizados, eles são muito convincentes, né? E nesse momento nós precisamos sair para o embate. Nós temos que lutar contra esse movimento com as armas que hoje nós temos, porque nós não nos preparamos para esse momento, né? E eles são muito organizados e têm muito financiamento e muito dinheiro aí, né? Então espalham notícias falsas e nós consideramos né, ou esse movimento tem que ser considerado criminoso, né, um movimento irresponsável. Vacinas, gente, salvam milhões de vidas. Vacinas salvam milhões de vidas por ano. Vacinas salvam cerca de 4 vidas por minuto. Graças às vacinas, nós erradicamos a varíola do planeta, que matou aí pouco mais de 350 milhões de pessoas até o final do século XX. Nós erradicamos a varíola do planeta, na verdade, em 1979. Desde 79, nós não temos nenhum caso de varíola no planeta, que foi a primeira doença erradicada por vacina. Vacinas mantêm doenças como poliomielite, como meningite, como sarampo, catapora, né, rubéola, tétano, difteria, coqueluche, febre amarela e outras sob controle, né? Então, vacinas salvam vidas. Se nós estamos aqui hoje tendo essa conversa, é graças às vacinas, alimentação, antibióticos, né, que revolucionaram, claro, né, as nossas vidas, saneamento básico, esgoto tratado, água potável. Essas são, gente, as melhores ferramentas de saúde pública, não tenhamos a menor dúvida sobre isso. Então, nós estamos passando, desde o ano passado, atravessando desde o ano passado a maior campanha de desinformação da nossa história. E essa campanha de desinformação, ela pode afetar muito, né, ou ela vem afetando a alta adesão da população brasileira às vacinas contra a Covid, para que a gente possa vislumbrar uma saída dessa pandemia, mas elas podem afetar também as campanhas de vacinação das nossas principais vacinas para as crianças até 5 anos, né? E levar a perdas irreparáveis, né, em futuras campanhas de vacinação em massa para essas vacinas para crianças até 5 anos, e nós corremos o risco de perder, gente, décadas de progresso no combate a doenças que podem ser prevenidas, e que são prevenidas aí por vacinas, né, mesmo em ambientes onde a questão de saneamento básico é muito deficitária. Então, é claro que no futuro nós vamos precisar entender todas as forças sociais, econômicas, políticas por trás desse comportamento, certo? Para prevenir, mas hoje nós temos que lutar com as armas que nós temos. E nós temos que conversar com a população de uma forma transparente, de uma forma tranquila, de uma forma ética, mostrar para a população que a ciência não tem lado político, que não é uma questão de opinião. A ciência ela é baseada no método científico, né? E defender, por exemplo, que políticas públicas sejam baseadas, né, em evidências científicas sólidas, em evidências científicas robustas. E combater fake news, gente, na área de saúde pública nesse momento, né, não só, mas nesse momento principalmente, é uma ação de responsabilidade cívica, que é um dever de cada um de nós, né, que temos uma enorme responsabilidade com a sociedade, principalmente com a parcela
né, mais pobre, né, de mais baixa renda da população. Nós precisamos combater os negacionistas, mas nós também precisamos conversar, né, de uma forma muito clara com quem está aberto a confiar na ciência, porque a população ela está totalmente perdida, ela não sabe em quem confia, porque tem o cientista que defende tratamento precoce, tem outro que é contra, tem outro que defende vacina, tem outro que é contra a vacina, tem um médico que defende vacina, tem outro que é contra. Então, gente, nesse momento nós estamos realmente atravessando, né, um ponto muito crítico na nossa história, mas a população ela quer ouvir. Então, ela quer acreditar em alguém, ela quer acreditar em alguma coisa, só que ela acaba acreditando em qualquer coisa. Então, nós precisamos realmente de um movimento mais organizado, né, para que a gente possa levar para as pessoas que têm dúvidas honestas, têm dúvidas sinceras, né, o que é a verdade. Né? E também isso para que a gente possa inspirar os nossos jovens, né, que estão ouvindo aí. As vacinas, por exemplo, na pandemia, a ciência, né, vem salvando milhões de vidas. Você veja aqui, ó, nós passamos, né, o planeta passou aí há pouco mais de 100 anos pela gripe espanhola, matou aí pouco mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Lá naquela época eles usavam máscaras, gente, mas olha só, máscaras vêm salvando vidas, a gente sabe disso, né? Água e sabão, pura ciência, gente, é uma coisa simples, mas salva vidas. Álcool gel, olha só que coisa simples, salva vidas. Distanciamento físico, né? É claro que os médicos, os intensivistas aprenderam muito, né, com cuidados básicos de UTI, com a posição prona, ao invés de né, imediatamente entubar as pessoas. Nós temos medicamentos, principalmente em condições de UTI, que são fantásticos. As vacinas, né, mais uma vez vieram aqui para salvar vidas. Vigilância epidemiológica, né, gente? É pura ciência. Não se fazia naquela época, né? Para você testar as pessoas se estavam ou não infectadas, isolar os infectados, isolar os seus contatos, né? Vigilância genômica para detectar, por exemplo, o surgimento, o aparecimento dessas novas variantes, das variantes de atenção. Isso aqui é fundamental para controle epidemiológico, né? Compartilhamento de informações entre cientistas, algo que nós nunca vimos antes, né, na história da ciência, né? Uma colaboração intensa entre as várias áreas. Tudo isso aqui é ciência e tem muito mais ciência ainda salvando milhões de vidas. Você vê que até agora, um ano e meio, por exemplo, de pandemia, nós perdemos 4 milhões de pessoas. Muito menos do que o mundo perdeu, por exemplo, há pouco mais de 100 anos. Então, lá desde o início, eu já vinha produzindo vários conteúdos assim de forma amadora em casa, né? Apenas com o meu celular aqui, produzindo vídeos, combatendo principalmente ex-jornalistas. Nós temos muitos, gente, ex-jornalistas, né? Promovendo desinformação, fake news, particularmente contra as vacinas e defendendo tratamentos, por exemplo, sem eficácia comprovada. Alguns desses vídeos, por exemplo, eles viralizaram muito aí nas redes sociais, foi até uma surpresa bastante positiva para mim. Eu não tinha muita experiência com essa questão de divulgação científica, simplesmente eu sou um cientista que naquele momento, né, indignado com aquilo que a gente estava vendo no Brasil, começou a produzir alguns conteúdos, né? E esses conteúdos eles viralizaram, alguns deles, e acabaram inclusive incomodando uma parte, né, do movimento anti-vacinas, e chegou aqui na universidade a informação de que o professor Luiz Carlos Dias, inclusive, era fake, que não tinha nenhum professor com esse nome na universidade, e aí a universidade decidiu criar uma faixa de combate a fake news, né? Eu produzo a maior parte dos conteúdos aqui, realmente são muitos conteúdos, mas outros colegas também produziram alguns conteúdos numa linguagem assim simples para a população. Eu também participo de vários grupos, mas um dos grupos muito fortes aqui chama Derrube as Fake News, é um grupo que nós temos colegas do Brasil e de Londres, né, intensivistas, paramédicos, médicos, né, nós temos cientistas, nós temos aí o Dr. Derrame, o Dr. Bactéria, que fazem parte, e o nosso objetivo aqui é denunciar, combater fake news e denunciar vídeos, por exemplo, como dessa ex-jogadora de vôlei muito famosa da seleção brasileira, né, que é uma das maiores negacionistas que nós temos aí no Brasil, junto com alguns outros ex-jornalistas, e que espalhava, por exemplo, né, junto com médicos, né, particularmente com alguns médicos também bastante conhecidos, que as vacinas elas estavam matando pessoas e essas notícias estavam sendo escondidas. Por exemplo, ela diz aqui que 501 pessoas morreram após tomar a vacina contra a Covid-19 e que tomar uma vacina contra a Covid-19 era uma roleta russa. Você podia sobreviver, você podia morrer. Gente, isso aqui tem que ser muito combatido. É claro que a gente denunciou o vírus, o vídeo foi removido, mas é óbvio que causa um estrago enorme, né? Eu tenho um programa, não é na verdade um programa, eu tenho um quadro na Rádio Universitária FM, lá da Universidade Federal de Uberlândia, em que o nome do quadro é Campanha de Vacinação contra a Desinformação, Desmascarando as Fake News, em que eu falo lá em vídeos assim curtos, né, uma linguagem bem simples de 2, 3 minutos, alguns um pouquinho mais longos, sobre as fake news mais frequentes aí, sempre as fake news da moda, né? Aqui eles divulgam lá cerca de 1, 2 fake news
por semana. Só para dar uma ideia para vocês aqui, é claro que não é só dizer que não causa autismo, né? Tem todo um contexto aqui explicando por que as vacinas foram acusadas de causarem autismo, mas assim, algumas das fake news que eram mais comuns, né, que a gente veio combatendo no ano passado. Vacinas não causam autismo, gente, elas não contêm luciferase, elas não carregam a marca da besta, elas não são preparadas com fetos abortados, ninguém está matando crianças aí ou abortando, né, para produzir vacinas, elas não são usadas para controle populacional. Quem está fazendo controle populacional é o vírus, né, que já matou 4 milhões de pessoas aí no planeta. Né? Imunizar ou contrair a doença não é melhor do que vacinar. O alumínio das vacinas não é tóxico, né? Ele é usado em quantidade muito pequena lá para ter aquele efeito adjuvante, né, que eu falei para vocês. A eficácia da Coronavac não será questionada na justiça. A Coronavac, aliás, ela é a campeã hoje aí de fake news contra, né? Principalmente por causa de uma narrativa política que a gente sabe, conhece muito bem, né? As vacinas não contêm microchips, gente, para controlar movimentos. Elas não contêm microchips para causar câncer ou HIV. Elas não vão, por exemplo, enviar mensagens biométricas através de antenas 5G para uma espaçonave que está orbitando o planeta Terra, entende? Para que as pessoas sejam controladas. Todo mundo que tem CPF e um RG e uma conta em banco já é controlado, não precisa, né, colocar nada de microchip em vacina. Não é verdade que as vacinas alteram o DNA humano, as vacinas não são mais perigosas que o próprio vírus, né? As pessoas que tomam vacinas não ficam magnetizadas, então a gente viu um monte de vídeos aí, por exemplo, com pessoas colando moedas, colando facas, né? Celular, iPhone, tem uma criança nem toma vacina, gente, tem um vídeo de uma criança, nem tomou vacina ainda, tem um vídeo de uma criança que dizem que tomou vacina e colou até um ferro de passar roupa no organismo. Eles são criativos, mas eles também são muito ingênuos, até nas próprias fake news que eles criam, mas só que assim, ó, tem gente que acredita nessas coisas, vocês acham que não? Vocês ficariam assustados, tem gente que acredita em qualquer coisa que se espalha pelas redes sociais, né? Vacinas não são capazes de emitir ou receber comunicação via Wi-Fi ou Bluetooth. É hilário, né, gente? Mas é verdade, isso aqui existe e tem gente que acredita, né? Não é verdade que pessoas que recebem vacinas da Pfizer ou da Moderna não podem viajar de avião porque causa coágulo sanguíneo. Bill Gates nunca disse que a vacina pode matar 700 mil pessoas. Aliás, Bill Gates faz parte de várias teorias da conspiração. As vacinas não transmitem a Covid-19, não é porque a vacina Coronavac usa um vírus inativado que ela transmite a Covid-19. Essas eram algumas, gente, mas são assim, ó, mais de 500 fake news, tá? Mas elas eram muito comuns até o início da vacinação, porque quando começou a vacinação, como eu falei para vocês, começou uma onda muito forte de que vacinas estavam matando pessoas e isso estava sendo escondido pela indústria farmacêutica, que vacinas estavam causando reações muito graves, né? Algumas outras, por exemplo, aqui eu também atuo muito com agências, né, de checagem de fatos e desmonte de boatos, como da Folha, como do Estadão aqui no caso, né? Foram vários momentos, mas essa aqui, particularmente, vocês combatem a fake news, né? Vocês combatem a hidroxicloroquina, mas a Pfizer acabou de lançar um novo medicamento que é uma roupagem nova da hidroxicloroquina, só fazendo algumas modificações químicas. Gente, se você usar, primeiro que não é nem um medicamento, se você olhar a estrutura química desse composto que entrou, né, em fase 1 de testes clínicos, ensaios clínicos em humanos, comparar com a estrutura da hidroxicloroquina, quem é químico sabe que isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é uma nova roupagem, não são pequenas modificações, é uma nova entidade química totalmente diferente. Então, assim, com a ajuda de vários colegas aí, a gente ajuda, né, o Estadão a desmentir esses boatos, também aqui a agência Lupa da Folha, né, uma das que eu ajudei aqui, também com outros colegas, foi de que as vacinas não alteram DNA, não injetam micro-robôs, por exemplo, para roubar dados biométricos. Tá? Isso aqui são várias, gente. Né? Esse trabalho rendeu aí uma reportagem muito longa, muito legal, né? Da RADES, aí da Fiocruz, né? Da nossa Fiocruz, né? Sobre a luta de um cientista contra a pseudociência. É claro que isso aí acabou dando muita mídia, né? Mídia nacional, mídia local aqui principalmente, mas mais importante, gente, do que a mídia é assim, ó, foram as oportunidades que eu e outros colegas tivemos assim de conversar com movimentos organizados da nossa sociedade, como Corpo de Bombeiros, como líderes comunitários, como o movimento Vem pelas Ruas do Brasil, que não é nem de direita nem de esquerda, com associações de cristãos, com prefeitos de várias cidades aí brasileiras, então com funcionários de shopping center, né? Então, assim, com vários setores organizados, né, da sociedade, onde a gente consegue realmente passar uma mensagem que é uma mensagem assim que realmente é muito gratificante, né? Você chegar e você conversar
com essas pessoas. E é justamente nessas pessoas, nas pessoas leigas, que nós temos que chegar, porque essas pessoas, elas são simples e elas acreditam em qualquer coisa, elas acreditam em qualquer tipo de tratamento milagroso. Tá? Nós temos que, no futuro, gente, o cientista, o pesquisador, nós vamos ter que nos reinventarmos, né? Porque nós vamos ter que desenvolver estratégias para conversar com essas pessoas de forma a atingir essas pessoas da mesma maneira que os charlatães, que os negacionistas, né? Que os membros do gabinete, por exemplo, do ódio, que existe, é fato, eles atingem, né? Eu costumo dizer que a gente precisa atingir o ponto de encantamento das fake news, porque eles produzem conteúdos que são simples, às vezes uma imagem e poucas palavras, e eles conseguem captar a atenção daquelas pessoas. E para a gente destruir, né, para a gente desconstruir uma fake news, às vezes a gente precisa de 5 minutos de vídeo, 3 páginas do Word. Nós temos muito a aprender, gente. E eles estão ficando assim cada vez mais sofisticados, eles estão cada vez mais organizados, né? Principalmente contra a vacina Coronavac, que infelizmente vem sendo vítima aí, da maior parte das fake news agora. E nós cientistas, nós pesquisadores, nós temos, gente, também que fazer uma análise crítica, e nós temos que pensar o seguinte: nós também temos parcela, assim, de responsabilidade nisso aí, porque nós estamos construindo conhecimento, nós estamos produzindo os nossos artigos nos melhores periódicos, nas melhores revistas científicas, nós estamos participando de eventos, né, internacionais, antes presenciais, agora, claro, né, remotos, mas a população não está usando esse conhecimento que a nossa universidade pública está produzindo para se informar. Não, esse conhecimento não chega na sociedade. A sociedade está se informando através daquilo que chega no WhatsApp, no Telegram, no Twitter, através daquelas mensagens que elas recebem, né, de forma muito simples, assim, através dos clãs, das pessoas que eles confiam. Então, isso é um desafio realmente aí, e se nós quisermos, por exemplo, mudar essa percepção da sociedade com relação à ciência, nós precisamos trazer a sociedade para o nosso lado. Como? Eu não tenho resposta para isso, a gente vai precisar construir isso aí juntos, né? Mas certamente para defender as nossas universidades públicas no futuro, nossas universidades que são atacadas constantemente, todo dia é um ataque diferente, né? É intervenção diferente, né? Nós temos que, né, a pública, ela está tendo a sua autonomia, por exemplo, né, aí atacada todos os dias. Nós precisamos, para defender as nossas instituições públicas, da universidade, da sociedade do nosso lado, né? E é claro que nós temos que estimular o método científico, né, o pensar científico desde as criancinhas lá da educação básica, porque eu tenho certeza que o futuro da ciência nesse país, nesse planeta, vai depender muito da forma como nós lidamos, como nós conversamos com a sociedade, né? Então, antes de finalizar aqui, é claro, a gente deixo sempre, né, minha solidariedade a todas as famílias, né, que perderam entes queridos pela Covid-19. Nós estamos aí próximos de 530 mil óbitos subnotificados. Não acreditem em quem diga o contrário, né? Mas esses 530 mil, né, a gente cansa de dizer que não são números, mas são vidas, né? São pessoas que tinham um futuro aí, né? São pessoas mais de idade, mas hoje cada vez mais jovens também perdendo a vida, né? E afetam todos os seus familiares, que são milhões de pessoas aqui que perderam entes queridos, né? Porque tem filho enterrando pai, tem pai enterrando filho, né? Tem mãe enterrando filho, tem filho enterrando mãe, tem irmão enterrando irmão. Isso não era para ser assim, gente, né? São perdas irreparáveis. E isso aí vai ficar para sempre, né, na nossa lembrança. Então, nós temos sempre, sim, que deixar aí a nossa solidariedade. E dizer uma última mensagem: eu que sou grande fã de quadrinhos, né, sou pouco geek e grande fã também de Star Wars, e tem uma frase, né, para quem conhece a saga, em que a Rose salvou o Finn, quando ele ia destruir o canhão lá dos rebeldes, né, e ele, consequentemente, ia se matar, e ela salvou porque ela considerou que naquele momento era mais importante ele ficar vivo. E aí ele perguntou por quê, e ela falou: olha, é assim que nós venceremos, né, o mal. Não é lutando contra o que odiamos, mas salvando aquilo que amamos. Isso realmente sempre me emociona. Eu desejo que a ciência e as vacinas estejam sempre com todas e todos, né, cada um de vocês, seus familiares. Eu tomei a minha primeira dose no dia 12 de junho, e eu costumo brincar, né, que foi no dia que eu conheci a namorada da minha vida, que vai seguir da minha vida inteira. Eu tomei a vacina que estava lá no posto, disponível para mim. Ninguém pode escolher vacinas, nós não estamos no momento de escolher vacinas. Eu tomei a vacina de Oxford no dia 4 de setembro, né, dia 4/9 eu tenho um novo encontro com ela, e é uma vacina que está sendo envasada e que vai ser produzida aqui pela Fiocruz. E a Fiocruz, gente, lembrando que a Fiocruz e o Butantan são institutos de pesquisa fantásticos que produzem as nossas vacinas, né? O lema da Fiocruz, vocês sabem disso muito melhor do que eu, você pode até não saber,
mas você carrega a Fiocruz dentro de você, porque em algum momento vocês, né, seus familiares já tomaram alguma vacina produzida pela Fiocruz. Esse lema poderia servir muito bem também para o Butantan e para outros institutos, né, que produzem vacinas aqui no país e que são um motivo de orgulho, gente, né, para todos nós brasileiras e brasileiros. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer muito, Cássia. Peço desculpas se eu falei demais ou muito rápido. Agradeço muito pelo convite, que muito me honrou para falar aqui para vocês hoje, né, do CCMN, né, do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, né, um apanhado geral, assim, tentando atingir públicos aí diversos, né, desse centro. É um prazer enorme estar aqui, uma satisfação enorme, e eu fico aí à disposição caso vocês queiram ainda bater um papo, tá? Muito obrigado, querido. Luiz Carlos, eu queria agradecer muito. Olha, eu fiquei até emocionada, porque eu sabia do seu trabalho, mas quando você falou tanta coisa importante, que merece mesmo todo o nosso respeito, consideração. A gente se conhece há muito tempo, mas acho que a gente está vivendo uma fase tão difícil. E a sua palestra, assim, para a gente é esperança, sabe? De saber que tem pessoas como você trabalhando. Eu acho que desligou o seu microfone. Não, eu falei que para a gente, assim, é uma esperança ter você aqui como um dos nossos palestrantes no nosso país, e porque você trabalha com tanta garra, tanto entusiasmo, que é o que nós estamos, de fato, precisando no nosso país. A gente precisa vencer e passar essa barreira, né? A gente tem sofrido muito. Eu tenho muito que agradecer. Eu vou abrir para algumas perguntas, se alguém... O Sérgio já se inscreveu. Você foi tão didático que ó, eu recebi mensagem aqui, o pessoal falando, olha, eu sou matemática e entendi tudo. É lógico, tem muita coisa para a gente aprender, mas assim, foi muito clara a sua apresentação, Luiz. Eu agradeço mesmo por tudo. Mas eu vou pedir que as pessoas quiserem fazer pergunta para levantar a mão ou escreverem aqui no chat, e vou passar para o Sérgio. Luiz, inicialmente eu queria agradecer a você não só pela palestra que você apresentou agora, mas principalmente por todo esse trabalho que você, essa jornada hercúlea, né, que você está fazendo em prol da ciência e lutando, né, contra essas forças terríveis da questão do fake news. Eu acompanho você, somos amigos há muito tempo, mas eu acompanho essa tua jornada na rede muito forte, eu sou realmente o teu fã. E a pergunta que eu queria te fazer, Luiz, depois desse agradecimento, era como é que a gente pode localizar, por exemplo, a Butanvac, né, que está baseada naquele vírus de Newcastle. Ela é um vetor viral também? Como é que ela se enquadraria dentro desses 3 quadros que você mostrou para a gente? Ela é uma vacina que é uma plataforma interessante também, que usa o vírus de Newcastle, né, que, como você mencionou aí, que causa gripe, né, gripe aviária. Então, é uma tecnologia muito semelhante. Ela é uma vacina que, inclusive, não pode chamar de vacina ainda, porque ela é uma candidata vacinal. A gente só chama de vacina quando ela passa pela fase 3 e mostra segurança e eficácia, né? Então, ela vai entrar agora, né, no estudo de fases, né, tá avançando nos estudos de fase 1, 2, 2A, 2B, espero que entre em estudo de fase 3, e vamos torcer aí para que tenha mais essa opção, né, vacinal. Ela poderia garantir, por exemplo, uma autonomia muito maior, por exemplo, para a gente, em comparação com a Coronavac, né? Os resultados que ela apresentou, Sérgio, iniciais, são assim, resultados muito promissores em termos de imunogenicidade, tanto de produção de anticorpos, né, principalmente de anticorpos neutralizantes. Então, assim, as perspectivas elas são muito boas. Agora, ela precisa passar pela fase 3. A questão, eu ainda ontem estava conversando, ainda ontem perguntei para o Gustavo da Anvisa, né? Como seria o estudo de fase 3 dessas vacinas? Porque pensa assim, ó, as pessoas estão sendo vacinadas, certo? A Coronavac, ela foi estudada principalmente em profissionais da área de saúde. Hoje, os profissionais da área de saúde todos estão vacinados. E as pessoas das faixas etárias, por exemplo, maiores, né, as mais idosas, estão vacinadas. Então, nós vamos ter uma fase 3 com voluntários não vacinados. Quem vão ser esses voluntários?
ou nós vamos fazer aquilo que eu acho que vai ser estudo de não inferioridade, de comparar, por exemplo, a Butanvac com a vacina da Pfizer, ou com a vacina de Oxford, em termos de segurança e de indução de anticorpos, entendeu? Porque num cenário em que nós queremos que as pessoas sejam cada vez mais rapidamente vacinadas, você há de concordar que não é o ideal você deixar pessoas não vacinadas participando do estudo de fase 3. Então, eu acredito que, por exemplo, que esse estudo ele deve envolver um estudo de não inferioridade. Mas, assim, tudo que saiu até agora, né, da Butanvac nos leva a acreditar que ela vai ser uma boa vacina. Eu não sei se nós realmente vamos, de fato, usar a Butanvac ainda esse ano, por exemplo, para nos ajudar a sair dessa pandemia. Porque tem todo esse estudo ainda, e o processo de vacinação ele está sendo acelerado no Brasil, né? Felizmente. Nós estamos recebendo agora algumas doses, por exemplo, da vacina da Johnson & Johnson, a vacina da Pfizer chegou, segundo o Ministério da Saúde, nós vamos receber um quantitativo maior, então isso aí é muito importante. Agora, nós vamos eventualmente precisar de outras vacinas no futuro, porque nós não sabemos quanto tempo, por exemplo, esse vírus vai continuar por aí. Então, é muito importante ter um desenvolvimento de uma vacina cuja tecnologia ela é fácil, né? Porque é uma tecnologia que ela envolve, inclusive, a produção em ovos, né? E o Butantan domina isso aí, né? O Butantan domina muito bem isso aí. Então, a gente tem que torcer para que outras opções em termos de vacinas, né, possam ser desenvolvidas, até mesmo, Sérgio, porque assim, ó, não tem vacinas para o mundo inteiro, né, cara? E não achem vocês que o Rio de Janeiro vacinando 80% da população, São Paulo, Fortaleza, nós vamos sair da pandemia, não. O Brasil, e se os países africanos não vacinarem, cara, não adianta, entendeu? As pessoas não podem ter essa noção. Nós temos que sair dessa pandemia como o planeta inteiro tem que sair dessa pandemia, né? Então, nós vamos precisar de um quantitativo maior de vacinas, porque nós somos aí, ó, são 7,8 bilhões de pessoas no planeta. E você tem que vacinar 70%, 80% disso aí. E você vê que os países mais ricos compraram, por exemplo, das vacinas aí de Pfizer, Oxford, né? Eles compraram, da Johnson & Johnson, eles compraram, os países mais ricos detêm em torno de, se eu não me engano, 16% da população mundial, mas eles compraram vacinas para vacinar 60% da população mundial. Né? Então, alguns países não, os Estados Unidos estão dando vacina para alguns outros países, porque eles sabem que não adianta eles vacinarem a população inteira deles se o resto do planeta não sair. Então, nós vamos precisar de outras vacinas. Então, eu torço muito, sim, para a Butanvac, confio muito aí no Butantan e tomara que seja uma boa alternativa para a gente, né? As vacinas, Sérgio, elas normalmente, quer dizer, essas vacinas todas, elas vão usar tecnologias muito semelhantes essas, sabe? A gente quer que o nosso organismo produza anticorpos para se ligar na proteína espícula do vírus. Então, precisa usar informações da proteína espícula do vírus. Agora, quem carrega? Então, pode ser o vírus inativado inteiro, ou o pedacinho do RNA, ou no caso desses adenovírus, um pedacinho do DNA lá do material genético, que é o mesmo que vai ser aí nessas vacinas. Tem as vacinas de proteína também, da Novavax, né? O que ela usa? Ela usa só um pedaço da proteína espícula do vírus, coloca na seringa e pronto, já protegida por uma nanopartícula. Então, essas vacinas todas elas vão usar sempre um pedaço da proteína espícula do vírus para treinar o nosso organismo para desenvolver a resposta de proteção. Agora, quem carrega, aí é um organismo diferente, né? Obrigado, Luiz. Agora, esse Newcastle é importante que ele não causa, por exemplo, doença em seres humanos. Né? Então, você tem que também ter essa noção, né? Tá? Então, agora, Luiz, deixa eu só ler, tem um comentário aqui, e tem o professor Antônio Borges, que é da área de educação, ele falou, foram 2 palestras em uma. A primeira nos mostrando tecnicamente o mecanismo viral e de defesa do organismo, e a segunda que nos traz um libelo antinegacionista e nos chama a responsabilidade de defensores da ciência, em particular da vacinação. Uma cópia desta palestra deveria ser distribuída para todos os nossos estudantes. Eu vou fazer isso. E agora a professora Fátima, que também falou que gostou muito da palestra, eu passo para a Fátima e depois para o Henrique. Fátima. Professor, eu adorei pela sua facilidade de expressão, da sua forma didática e clara de transmitir algo que é complexo para pessoas que são de outras áreas do conhecimento como eu entendi perfeitamente.
e também pela sua sensibilidade com o ser humano, né? Isso é comovente, por sua preocupação com o outro, com essa questão coletiva que nos chama a atenção. Eu, na mesma hora, compartilhei com a nossa reitora, dizendo que eu estava assistindo a melhor palestra que eu já assisti sobre a questão de vírus. Ela me pediu para eu lhe convidar para o nosso GT pós-pandemia, para você poder fazer uma apresentação lá. Seria muito bom para que nós que estamos discutindo assuntos possamos escutar uma apresentação tão clara, tão objetiva, tão contundente, trazendo a questão das fake news, que até no meio científico, até entre colegas a gente escuta. Hoje eu estava num grupo que as pessoas estão dizendo: sabia que a Coronavac está causando isso? Eu falei: gente, eu acho que isso parece fake news, né? A gente já fica em dúvida, né? Então, é muito importante, além daquela lista toda que se apresentou, outras a gente escuta diariamente, né? E a pressão, acho que, como você mesmo disse, por questões políticas contra a Coronavac, está sendo muito grande, fazendo com que as pessoas queiram escolher vacinas e deixando de se vacinar quando a gente precisa alcançar um percentual bem elevado de vacinação. Eu adorei, eu parabenizo pela sua inteligência, pela sua sensibilidade e pela sua disponibilidade por aqui conversando com a gente da UFRJ. Obrigada, Cássia, pelo convite também. Professora, eu agradeço muito, né, as palavras, fico sensibilizado. Realmente essa questão, assim, ó, tem uma componente política muito forte, infelizmente, né? Você vê que a Coronavac, ela não é uma ótima vacina, assim como a vacina da Pfizer também não é uma ótima vacina. Todas essas vacinas, elas são boas e elas vieram para nos ajudar a sair dessa pandemia. Não dá tempo de desenvolver uma vacina que funcione como se fosse um escudo para impedir que o vírus chegue perto. Então, o objetivo de todas essas vacinas é evitar mortes e evitar os casos mais graves. E a Coronavac vem fazendo isso muito bem. Ela se presta a isso, né? E você vê o experimento que foi feito na cidade de Serrana, aqui no estado de São Paulo, o experimento chamado Experimento S, em que eles aplicaram só a Coronavac em cerca de pouco mais de 90% da população adulta, né, acima de 18 anos, e foi um experimento absolutamente fantástico, que mostrou assim, ó, que o número de casos caiu, o número de óbitos caiu em todas as faixas etárias. Agora, as pessoas têm que ter noção de que qualquer vacina, se você tomar entre a primeira e a segunda dose, mesmo depois da segunda dose, se você tirar a máscara e relaxar nos hábitos de higiene, você vai poder ser infectado, entendeu? Então, todas elas vão nos ajudar. Veja agora em Botucatu, está para sair o resultado agora de Botucatu. Botucatu fez um experimento muito semelhante, só que com a vacina de Oxford. E eles observaram a mesma coisa, uma queda. Em 3 semanas, eles observaram queda no número de internações, no número de casos e no número de óbitos. E o principal com essas vacinas é o seguinte, é evitar internação e óbito. Porque o número de casos pode até continuar aumentando ainda, porque o número de casos ele vai crescer, porque nós temos outras variantes hoje, e as pessoas também têm que pensar o seguinte, essas variantes, essas vacinas, elas foram desenvolvidas quando um outro vírus, quando uma outra variante, uma outra cepa estava circulando, não com essas outras hoje, a gama e a delta, que são mais transmissíveis. E mesmo assim, essas vacinas ainda continuam eficazes. Então, assim, é fundamental, né, que a gente passe para a população de que, olha, nós vamos começar, vocês, antes de começar aqui, vocês estavam falando aí de começar a flexibilizar a volta, né? Aqui nós estamos também. Então, nós vamos passar a viver um outro cenário a partir do momento que um maior contingente de pessoas for vacinado. Então, é fundamental, né, esclarecer a população para que, olha, vá para o posto, toma a vacina que tiver lá à disposição, todas as vacinas são ótimas, todas elas vieram para salvar vidas, nós não estamos no momento de escolher vacinas. Então, agradeço muito as suas palavras. Obrigada, Fátima. Eu tenho aqui também o Henrique Cerdeira, que ele é o diretor do Instituto Tércio Pacite, de Pesquisa e Aplicações Computacionais. Henrique, é da área de computação, engenheiro, Henrique. Pois é, apesar... Estão me ouvindo bem, né? Sim. Prazer, Henrique. Professor, essa palestra assim, é simplesmente acachapante, né? Conforme a professora Cássia falou, mesmo sendo engenheiro, deu para compreender, né? Não dá para sair um sábio, né, de longe, mas assim deu para entender bastante. E a forma de você apresentar ela é muito clara e até entusiasmante, dá ânimo de realmente pegar essa bandeira, tanto de tentar desenvolver alguma coisa para a gente
mitigar os efeitos da Covid, como, ao mesmo tempo, combater as fake news, conforme o senhor falou. Eu queria, assim, fazer uma pergunta, que teve um momento que eu fiquei sem internet, não sei se eventualmente comentou, mas, assim, como que o senhor vê, para esse ano a gente tem essa quantidade de vacinas, né, e a gente não tem que ser sommelier de vacina, tem que pegar a que está disponível, porque é a que vai te oferecer uma oportunidade de atacar, de não se infectar. Mas como que o senhor vê isso para os próximos anos? Vai ter um coquetel de vacinas? Por exemplo, eu tomei a AstraZeneca. Ano que vem, se eu tomar da Pfizer, eu vou ter que continuar tomando alguma coisa da AstraZeneca meia. Como que vai ser isso? Eu já tenho até essa preocupação. A gente vai ficar carimbado com uma vacina o tempo todo? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, né? Mas assim, eu vou ter que ser fiel à AstraZeneca. Não que eu não confie nela, não é isso. Eu quero saber como que é essa perspectiva. Olha, Você tem alguma ideia? Olha, professor Henrique, primeiro, muito obrigado aí pelas palavras. Assim, o vírus, ele é um vírus respiratório, né? Então, assim, como a gripe, nós temos que nos vacinar todo ano para a gripe, né? Agora, a gripe não é uma doença tão letal como é a Covid-19. Eu acredito que, olha, eu diria que não necessariamente nós vamos precisar nos vacinar todos os anos, porque essa resposta ninguém tem no planeta. Nós não sabemos, por exemplo, qual é o tempo de duração de qualquer uma dessas vacinas de proteção. Então, por exemplo, nós não sabemos quanto tempo dura a resposta de proteção, por exemplo, da vacina da AstraZeneca, da Coronavac, da vacina da Pfizer, porque nós não estamos nem há um ano ainda vacinando. Então, a gente tem que esperar, por exemplo, primeira coisa, mais importante é sair da pandemia, é manter a doença sob controle e evitar o maior número de óbitos, né? E aí, ano que vem, a gente vai verificar, por exemplo, se o vírus é um vírus sazonal, se ele volta, por exemplo, qual é a variante que vai estar circulando, se nós vamos precisar vacinar preferencialmente as faixas etárias, né, maiores, as pessoas mais idosas, né, com comorbidades, certo? Então, essa resposta nós só vamos ter, professor, no pós-pandemia. A mistura de tecnologias, de plataformas, isso aí não vai ter problema nenhum. Ninguém vai precisar ficar fiel a uma vacina que tomou a primeira dose. E hoje sim, a primeira dose, se você tomou da Coronavac, você toma a segunda dose da Coronavac. Mas alguns países europeus, por exemplo, já estão aplicando a vacina da Pfizer como segunda dose para quem tomou a vacina da AstraZeneca, porque já tem um estudo de combinação da vacina de Oxford com a vacina da Pfizer. Isso não tem ainda para as outras vacinas. Oxford, aliás, está fazendo esses estudos de combinação com outras vacinas, inclusive com a Sputnik V da Rússia, com a do Gamaleya. Então, muito provavelmente, você vai poder utilizar outra vacina, caso seja necessário, por exemplo, nesse pós-pandemia, do ano que vem, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos. Mas a gente só vai ver isso depois que passar pelo menos um ano, né, dessa pandemia. Depois que a pandemia arrefecer, que nós tivermos uma queda realmente sustentada, né, no número de casos, né, e que a gente possa controlar, por exemplo, as variantes que estejam surgindo. Mas certamente a combinação se precisar usar outra vacina, a gente vai poder utilizar, até mesmo porque todos esses desenvolvedores de vacinas aí, eles vão testar combinações, tá? Testar combinações. Agora, o que é muito importante é o seguinte, assim, qualquer combinação pode funcionar? Não necessariamente. Porque quando você toma a primeira dose, você coloca, por exemplo, um adenovírus de chimpanzé de Oxford. Será que a segunda dose de uma plataforma diferente vai treinar o seu organismo para reconhecer a proteína espícula daquela dose, daquela vacina que você está usando, ou você vai desenvolver uma reação de proteção contra aquele adenovírus que você tomou a primeira dose? E aí? Então, é por isso que tem que ser testado, entendeu? Porque você não sabe se você vai ter realmente uma imunogenicidade maior, se você vai ter uma resposta mais robusta, mais duradoura. Então, tudo isso aí tem que fazer por esses estudos, passar por esses estudos aí, que hoje são estudos que, como eu comentei para o Sérgio anteriormente, não são mais estudos de fase 3, né? Eles vão ser estudos, por exemplo, de não inferioridade. Então, por exemplo, já se sabe qual é o resultado de tomar uma dose e a segunda dose da AstraZeneca. Já se sabe qual é o resultado de tomar a primeira dose e a segunda dose da Pfizer. Então, em termos de imunogenicidade e de segurança, qual é o resultado de tomar uma dose de Oxford com a segunda dose da Pfizer? Entende? Então, esse estudo tem que ser chamado de estudo de não inferioridade. Então, a proteção tem que ser maior, por exemplo, para valer a pena a combinação das plataformas, né? Então, isso aí nós temos que realmente esperar, né? Ninguém no planeta tem uma resposta para essa sua pergunta, né? E tomara, professor, que a gente não precise, né? Isso seria o ideal, né? Tomara que o SARS-CoV-2 vá embora, mas eu acho que é muito difícil, viu? Eu acho que ele vai ficar aí
com a gente por um bom tempo ainda. Mas o que é ideal é transformar, né, o SARS-CoV-2 naquilo que o nosso presidente falou lá no começo, numa gripezinha. Esse é o objetivo. Porque se a gente conseguir, com essas vacinas aí e com outras vacinas, porque tem uma outra questão também, né? Outras plataformas vacinais, professor, podem surgir mais robustas, porque aí a gente vai ter mais tempo, um tempo de aprendizado enorme, né? E, de repente, a gente hoje, nós não temos vacinas, por exemplo, esterilizantes, mas nós poderíamos ter no futuro essas plataformas hoje dessas vacinas modificadas de modo a elas ficarem mais robustas, né? Fornecerem uma resposta imunológica, por exemplo, maior. De repente, você pode tomar uma dose da vacina de Oxford ou da Pfizer que dura 10 anos, como a da febre amarela, que dura até mais do que isso. Entendeu? Então, eu acredito que no pós-pandemia, esses desenvolvedores aí de vacinas vão certamente desenvolver vacinas mais robustas, né? Então, a nossa preocupação hoje, primeiro, ela é sair, né? Ela é sair dessa situação que é para ter as nossas vidas de volta, para a economia reabrir, para as crianças voltarem para a escola, para a gente poder, por exemplo, aglomerar sem medo e sem culpa, né? Então, para isso, nós precisamos de 2 vacinas nos braços aí de 80% da população, mantendo as medidas não farmacológicas. Aí depois eu acho que a gente, com mais calma, né, pode pensar quais vão ser as estratégias. Okay. Obrigado, professor. Parabéns de toda forma. Então, agora eu vou passar para a Mariana. Está cansado, né, Luiz? A gente Não, tranquilo. Daqui a pouquinho. Mariana é estudante de biologia. Oi. Tudo bem, Luiz? Eu fiquei curiosa, eu gostei muito da apresentação, acho que realmente a gente não vai resolver o problema só pesquisando novas tecnologias e inovações, que são fantásticas, mas a gente precisa melhorar bastante nossa comunicação, né, com a comunidade, que tem sido bem falha, né? A gente tende a usar muitos termos técnicos que acaba afastando o pessoal. Eu gostei muito dessa parte química, achei bem interessante, apesar de eu não entender muito, mas eu fiquei na dúvida. Você mostrou a eficácia das vacinas, né? E aí, as vacinas de RNA mensageiro, elas tendem a ter uma eficácia maior, assim. Essa eficácia maior está relacionada à química da vacina? Tem algum composto químico ou alguma daquela explicação que você estava mostrando da ligação da proteína spike e tudo, qual o motivo dessa eficácia ser maior? É mais quem foi testado ou tem um fator químico? Fiquei curiosa sobre isso. Não, a pergunta é muito legal, Mariana. É o seguinte, né? Primeiro, a questão do acesso, né? Eu, particularmente, trabalho na área de desenvolvimento de medicamentos para doenças como Chagas, malária, com 2 organizações internacionais. Eu coordeno um consórcio internacional com essas 2 organizações, estão salvando milhões de vidas. Não basta ter o medicamento, não basta ter a vacina, você tem que garantir o acesso, principalmente do acesso às populações de baixa renda. A gente está vendo isso, né? Os países de alta renda, que têm dinheiro, compraram milhões de doses de vacinas para vacinar, sei lá, 5, 6 vezes a sua população, enquanto vai faltar vacinas para muitos países. Então, a questão de acesso é uma questão que tem que ser discutida sempre, e ela vem sendo defendida aí, né, pela OMS, pela ONU, pelo Médicos Sem Fronteiras e várias dessas organizações sem fins lucrativos. Então, esse é um ponto extremamente importante. A questão das vacinas é o seguinte: induzir uma resposta do sistema imunológico, você tem que fazer com que o sistema imunológico reconheça aquele inimigo a ser combatido. Vírus inativado é o piorzinho de todos para isso. É por isso que vírus inativado, como a da Coronavac, da Covaxin, precisa do uso de adjuvantes. Elas são ótimas vacinas, mas só o vírus inativado não é suficientemente forte para induzir uma boa resposta de proteção. Até porque nós tomamos vacina de vírus inativado desde que a gente nasce. Entendeu? Nós já tomamos várias vacinas assim. Então, quais são as vacinas hoje que a gente está vendo mais imunogênicas? São aquelas que usam tecnologias que nós não conhecemos, que o nosso organismo não conhece, que nós nunca tivemos contato. A vacina de RNA da Pfizer, ela usa um componente químico, sim. Ela usa polietileno glicol para proteger a película de gordura, de lipídio, e esse polietileno glicol, ele causa infecção no organismo. Então, ajuda, por exemplo, nessa resposta a chamar a atenção lá das células dendríticas, né, das células que protegem lá, que fagocitam, né, o material genético. Então, essas tecnologias, por exemplo, que nem a da vacina de Oxford, ela é uma vacina muito imunogênica, tanto que, por exemplo, ela dá muitos efeitos adversos, né? Você ouve falar aí, as pessoas tomaram a vacina de Oxford, tiveram dor, febre, dor no corpo, cansaço, dor de cabeça. Sim, porque elas simulam uma infecção. A mesma coisa acontece com a vacina da Pfizer. Elas simulam uma infecção no organismo, como se o organismo, né,
estivesse sendo atacado por um vírus sem estar, entendeu? Por quê? Elas são imunogênicas por causa dos componentes que são utilizados. Ou é a proteína da spike do vírus lá dentro do adenovírus, ou é o RNA, né, e o polietileno glicol na vacina de RNA mensageiro. Então, elas são imunogênicas nesse sentido. A vacina da Pfizer é a primeira vacina de RNA, eu acho que você sabe, né? Aprovada na nossa história. Nós não tínhamos... Essas vacinas, elas já vinham sendo estudadas, por exemplo, para outras doenças, como SARS, como MERS, como Ebola, como chikungunya, como câncer de próstata, certo? É por isso que já tinha essas plataformas prontas. Sempre com muita resposta forte do sistema imunológico. Só que SARS não virou pandemia, MERS não virou pandemia, entendeu? O Ebola foi controlado, né? Embora o Ebola ainda seja uma das maiores ameaças para a saúde humana. Mas então essas vacinas, elas usam principalmente essa tecnologia nova que o nosso organismo não conhece. E aí, nesse sentido, é que elas são mais imunogênicas. Mas tem, sim, esse componente químico de RNA, que é o polietileno glicol, que reveste a camada lipídica. Até muita gente achava, por exemplo, que tem muitos estudos na literatura pró e contra o uso de polietileno glicol, né? Porque pode causar alguns outros tipos de problema. Mas, assim, a quantidade é pequena, mas ele funciona na vacina da Pfizer como se fosse, tipo assim, um adjuvante que a Coronavac usa, só que a Coronavac usa hidróxido de alumínio. Certo? Então, isso tudo aí ajuda na resposta imunológica. Eu não lembro se tinha alguma outra coisa Não, era só isso. pergunta. Muito obrigada. Era essa questão do... gostei que você falou que a gente sempre tomou, né, coisas com vírus inativado, então não causa tanta essa estranheza no sistema imunológico. Bem legal. Obrigada. Você vê assim, a vacina da gripe, por exemplo, ela é uma vacina de vírus inativado, né? Só que ele muda todo ano, é por isso que a gente muda, porque ele sofre mutação, então todo ano, por exemplo, a vacina do ano passado não funciona para o vírus desse ano, da gripe, porque a eficácia é muito menor. E a eficácia do vírus da gripe, olha só, da vacina da gripe, se vocês não sabem, ela tem uma eficácia em torno aí de 50% a 60%. Ela é mais alta para a faixa mais jovem da população, em torno de 60%, 65%, e ela é bem baixinha para a população mais idosa. As pessoas não sabem disso, né? Mas ela é em torno de 40%. Para as pessoas na faixa de 70 anos para mais. Então, muita gente fala assim, mas eu tomei a vacina da gripe e peguei a gripe. Bom, mas que bom que você tomou a vacina, então, porque a gripe também mata, entendeu? E aí você pegou uma gripe mais leve. Esse é o objetivo com a Covid, entendeu? Só que qual é a questão? A Covid é uma doença mais letal, né? O SARS-CoV-2, ele não só mata, como ele causa uma série de efeitos adversos, né? Irreversíveis, de sequelas irreversíveis no nosso organismo, né? Que podem se manifestar durante meses ou até mais tempo. Tá? Então, ele é muito mais letal, muito mais perigoso, por exemplo, do que a vacina da gripe. Mas o objetivo de todas essas vacinas, incluindo a da Pfizer, que você mencionou, é tornar a doença mais branda, né? Tornar a doença mais leve, né? Diminuir o número de óbitos. Luiz, tem só uma questão que intriga muita gente, né? Por que essa doença, eu sei que a gente começou a aprender muito sobre ela nesses últimos meses, né? Esses 20 últimos meses, talvez, 18 meses. Mas tem uma coisa que intriga muitas pessoas, que, por exemplo, em alguns casos, tem pessoas que não têm quase sintoma, e outras que levam à morte, assim, em poucos dias. Na minha família mesmo, eu tenho exemplo, a minha irmã, que mora junto com outra irmã, a minha irmã pegou a Covid e a outra não. E elas estavam juntas, sempre em casa, sem máscara, ela não teve nada. Tem algum estudo já para tentar entender isso? Olha, a questão principalmente, ela está relacionada a como o nosso organismo reage, né? Porque quando a gente nasce, por exemplo, nós adquirimos a imunidade inata com o leite materno, né? Com o leite materno, nós começamos a adquirir anticorpos para uma série de doenças, que nos protegem de várias doenças. Mas eles não nos protegem, por exemplo, das principais doenças, né? Das doenças que matam, que incapacitam. Então, para essas doenças que matam e incapacitam, nós precisamos de vacinas. Então, a gente vem sendo vacinado desde cedo. E aí, tem uma série de coisas que influenciam, por exemplo, no seu sistema imunológico, né? Como questão de sono, de alimentação, de hábitos saudáveis, né? De tomar poucos medicamentos, né? De ter, assim, sempre aderindo às vacinas. Então, assim, o nosso sistema imunológico é o nosso melhor amigo nesse momento aí. Então, muitas pessoas passam assintomáticas exatamente por isso, né? Porque o sistema imunológico em dia não tem comorbidades, quer dizer, porque a pessoa, se ela tiver algum tipo de comorbidade, esse tipo de comorbidade, por exemplo,
um organismo com comorbidades não oferece muito resistência ao vírus. Então, o vírus ele tem uma capacidade maior aí de se instalar e de infectar. Então, quanto mais o seu sistema imunológico, por exemplo, estiver em dia, maior a sua capacidade de lutar contra aquela infecção, maior a chance de você ficar, de passar imune, né? De passar assintomático. Agora, mesmo pessoas assintomáticas podem ter algumas sequelas no futuro, né? Porque o que, infelizmente, Cássia, está sendo mostrado é que mesmo pessoas que passaram com casos muito leves ou assintomáticas acabaram apresentando alguma sequela física, alguma sequela, por exemplo, pulmonar, alguma sequela cardíaca, que começam, por exemplo, a perceber alguns meses depois da infecção. Então, é por isso que assim, o ideal é você não pegar de jeito nenhum isso aí, porque realmente você tem a chance de sair, de correr muito bem, de lidar muito bem com o vírus, mas você pode ou morrer ou, se sobreviver, ficar com sequelas, né? Então, eu acredito assim que está muito relacionado à questão de como o seu sistema imunológico está pronto para te ajudar nessa batalha, né? Porque a primeira resposta é essa. A primeira resposta do nosso organismo, ela é uma resposta do sistema imunológico, que o vírus ele entra e ele pega o seu sistema imunológico de surpresa, entendeu? Porque você não foi treinado para aquele vírus. Você tomou várias outras vacinas, você foi treinado, por exemplo, para combater outros vírus. É por isso que a gente, assim, mas eu tomo uma vacina para gripe, já vou proteger do SARS-CoV-2. Não, gente, porque a indução é diferente. Você treinou o seu sistema para combater aquele vírus que causou a gripe. Então, o seu sistema imunológico vai reconhecer aquele vírus. Não vai reconhecer o SARS-CoV-2, que é totalmente diferente. Então, você precisa tomar uma vacina que induz o seu sistema imunológico a reconhecer esse vírus. E é isso que o nosso sistema inato faz, a nossa resposta inata faz. O nosso sistema imunológico, quando tem contato com o vírus sem ser vacinado, ele desencadeia essa resposta de proteção. Mas essa resposta de proteção, ela cai com a idade, por exemplo. Né? Quanto mais velhos, né? Quanto maior a faixa etária, quanto mais idosos nós somos, menor a nossa probabilidade, né? de combater. Então, depende, assim, principalmente do sistema imunológico, de você não ter comorbidades, né? Porque se você tem uma comorbidade, por exemplo, no coração, no pulmão, são os vírus, são os locais, são os órgãos assim que tem muita expressão de ECA2, onde o vírus vai se instalar, né? E a partir do momento que ele encontra uma porta de entrada onde ele se instale fácil, então aí ele começa a se espalhar muito facilmente, se multiplicar. Então eu acredito que seja principalmente pelo sistema imunológico, embora a gente está aprendendo muito sobre esse vírus todos os dias, né? Deixa eu ver aqui, então. Peraí, só um minutinho. Não, é porque eu já tive colegas que falam, não, é bom pegar logo. Eu falei, não, eu nem quero pegar. Eu não quero pegar porque eu não sei o que vai acontecer, né? A gente... Não, isso aí é um equívoco, né? Inclusive, já que você tocou nesse assunto, isso aí surgiu porque muita gente fala em imunidade de rebanho, né? Só que as pessoas têm que entender assim, que tirando o catapora, em que né, as mães até faziam festinha para juntar os filhos lá e tal, mas assim, o SARS-CoV-2 é um vírus que mata. Então, não existe imunidade, eu não gosto de usar o termo imunidade de rebanho, mas não existe imunidade coletiva, imunidade comunitária para um vírus que mata sem vacina. Isso aí é irracional. Por quê? Porque ele é um vírus que se espalha, ele é um vírus de RNA, ele é um vírus que vai infectar um monte de pessoas, ele é um vírus que vai matar. Então, veja o que aconteceu em Manaus, né? Supostamente, eles tentaram lá atingir a imunidade coletiva, né? Com 60%, 70%. Só que ao custo de quê? Ao custo de mortes. Então, não pode acontecer isso. Um vírus que mata, não existe essa questão da imunidade de coletiva. Isso aí só existe imunidade coletiva com vacinas, que é exatamente quando você vacina um grande número de pessoas, que aí protege essas pessoas e protege todos no entorno, né? Mesmo que não pudesse ser vacinado. Tá? Então, isso de é melhor pegar o vírus do que ser vacinado, bom, se fosse um vírus que não matasse, tudo bem. Agora, é um vírus que mata, que incapacita, que deixa sequelas irreversíveis, é loucura você usar uma frase como essa. É muita falta de conhecimento, entendeu? Dos danos que o vírus está causando no organismo. Olha aí, gente, olha, no Brasil já foram 530 mil óbitos aí, aproximadamente, subnotificados. Então, como é que você vai dizer que é melhor pegar o vírus? Não, não é melhor pegar o vírus. O melhor é você se cuidar, o melhor é você ser vacinado, né? E evitar que você pegue o vírus. Imunidade coletiva para uma doença que mata só se atinge com vacinas. Não tem outra opção. Não, eu concordo com você, Luiz. Eu quis fazer essa pergunta porque algumas pessoas ficam me perguntando sobre isso. E às vezes quando fala de um especialista que está trabalhando na área, é diferente também. Então, acho super importante você ter falado isso.
Aqui no chat, tem o professor Edson, que precisou sair, ele falou que tem uma terceira abordagem importante da sua palestra, que eu já tinha citado as duas, né, do Antônio Borges, que é a importância da comunicação das ciências para além dos pares, que é uma coisa que a gente tem que se preocupar também, né? E a professora Vânia Pasqualin, ela estava aqui assistindo a palestra, ela pediu para te dizer que foi maravilhosa a palestra, ela estava sem poder usar o chat, está com problema no microfone, mas pediu para dizer que foi excelente a palestra, que ela ouviu e gostou muito. Ela é da área de bioquímica, né, a Vânia Pasqualin. Sim. Então, eu acho que... Se eu puder fazer só um comentário. É o seguinte, olha, qual foi o professor que fez a pergunta? Foi a Vânia e... O Edson. O Edson. Não sei se ele está aí ainda. Não, ele saiu, mas eu posso passar para ele. Não, é o seguinte, nós temos que aprender, é claro, a nos comunicarmos, né, com a sociedade. A gente precisa, o cientista precisa se reinventar. Isso aí você vai ver que cada vez vai ser uma coisa mais comum, porque foi uma das lições da pandemia. Porque nós fomos pegos de surpresa. A sociedade, Cássia, ela está sendo tomada de assalto, entendeu? Por esses grupos negacionistas, obscurantistas. E nós, nas universidades públicas, nas nossas instituições públicas, a gente não pode ficar quieto vendo isso aí acontecer, sabe? Porque não vão ser os nossos políticos que vão ajudar a sociedade a sair dessa situação, não. Nós precisamos de ciência. A ciência é que salva vidas. Mas nós precisamos também, olha só, nós estamos muito longe de furar a bolha, infelizmente. Furar a bolha, o que é? É sair da universidade para chegar na sociedade, mas nós temos que, primeiro, algumas coisinhas, algumas pendências para resolver dentro das nossas instituições mesmo, porque está cheio de negacionista. Está cheio de pessoas que sentam nos bancos ao lado, nas nossas reuniões de departamento, nas nossas reuniões de congregação. Está cheio. Eles apareceram, eles já estavam sempre por aí, mas agora eles apareceram, eles estão tomando forma, nome, estão aí. Então, antes de furar a bolha, a gente precisa também discutir muito essas questões aí, e nós precisamos investir na formação dos nossos jovens, em todos os cursos, em todas as áreas, e defender a ciência e o método científico, gente. Você vê a importância da colaboração hoje entre as áreas, né? Para resolver um problema complexo, né, do ponto de vista social, relevante do ponto de vista social, como é essa pandemia, nós estamos vendo aí colaborações entre colegas de todas as áreas do conhecimento. Então, nós temos que defender as ciências exatas, mas nós temos que defender com a mesma intensidade as ciências humanas, as ciências sociais, porque elas estão sendo atacadas, né, massivamente, principalmente por esse governo, e todas as áreas são absolutamente fundamentais nesse processo aí para você lidar com a pandemia, porque, né, não são só as exatas, muito pelo contrário, gente. Tá? Então, nós temos que nos unir, mas a gente precisa discutir essas questões aí, viu? Ensinar o método científico para os nossos bioquímicos, para os nossos químicos, para os nossos físicos, para os nossos biólogos, para os nossos médicos, né? A gente está vendo médicos aí fazendo horrores. Nós estamos vendo o Conselho Federal de Medicina totalmente aparelhado aí, certo? Infelizmente. Então, nós temos, sim, que ensinar ética, transparência e o método científico para todos de todas as áreas. E, ao mesmo tempo, aí, procurar conversar com a sociedade, porque, olha, a sociedade, ela precisa. As universidades públicas brasileiras, os institutos de pesquisa, nesse momento, estão mostrando uma importância muito grande. A sociedade está vendo, o cientista na mídia todos os dias, a universidade pública está mostrando seu valor. Feliz da sociedade brasileira que ainda tem, né, a população brasileira que ainda tem as instituições públicas aqui, as universidades públicas, porque nós contribuímos em várias áreas, em todas as áreas aí, de diferentes formas. Mas nós precisamos aprimorar isso aí, no pós-pandemia, né, como a gente realmente se aproxima mais da sociedade. Então, assim, são muitos os desafios que a gente tem pela frente, certamente, mas eu acredito que um deles é ensinar o método científico aí, né, para os nossos jovens estudantes aí, né, porque a gente precisa formar uma outra geração, não só de pesquisadores fantásticos, não só que olhem para o paper, para o artigo, para o fator de impacto, não, essas coisas aos poucos elas vão perdendo seu valor, mas quando a sociedade precisar, o cientista tem que estar lá, entende? Tem que estar lá, e aí, isso aí são coisas que a gente realmente precisa conversar com muito carinho. Concordo, a Fátima colocou aqui que a conversa com a sociedade é muito importante, principalmente quando a ação coletiva é fundamental. É que a gente está vivendo, né, como você falou,
Cada dia a gente tem que lutar por alguma coisa que vai tudo contra aquilo que a gente precisa trabalhar pela sociedade. Agora você vê essa questão da química, física, biologia, que querem tirar do ensino médio ou deixar optativa. Como é que pode? Para a escola pública. É um trabalho que a gente precisa fazer para tentar, de alguma forma, reverter. Né? Esse é um processo de desconstrução, né? Da ciência, da inteligência no país. Isso aí não é feito, isso aí está sendo feito muito bem planejado. É um processo de desconstrução, a gente sabe disso. E nós temos que ir para o embate, porque nós temos que defender a sociedade disso aí, né? Exatamente. Mas, Carlos, olha, eu acho que agora, gente, já são 7h05. Você respondeu muita coisa, eu estou muito feliz com a sua palestra. A gente não tem mais perguntas agora, e em nome do nosso CCMN, né, do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu sei que ficaremos em contato, nós vamos ficar em contato, e é isso. Gente, eu até queria, se vocês puderem abrir os microfones, eu acho que o professor Luiz merece uma salva de palmas aqui da gente. Excepcional palestra, professor. Parabéns. Cabral, eu estou aqui, né, Cabral? A palestra foi ótima, gente. Eu agradeço aí a todas e todos, viu, Cássia, Sérgio, né, Henrique, Cabral, todos que estão aí, né, não consigo ver todos aqui, mas agradeço muito, foi um enorme privilégio estar aqui com vocês hoje. Espero que em algum momento aí no futuro a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Eu sempre desejo isso, que não seja muito demorado, né? Eu espero também, porque faz falta isso, né, gente? A gente está junto. Eu vou te levar uma camisa do Vasco, rapaz. Quando encontrarmos na próxima SBQ presencial. Eu tenho várias aí, rapaz. Vai ser um prazer aí. Não? A coisa tá meio complicada para o meu time, mas uma hora melhora. A pandemia acaba, uma hora o Vasco melhora também. Não é possível que vai ficar assim ruim sempre. Tem muitos vascaínos aqui, né? Tem muitos vascaínos, né, gente?